Tertúlia. Então, nosso boa tarde a todos. Hoje é dia 12 de julho de 2013, sexta-feira. O verbete é de número 2716. Ele contém 7 páginas escritas, 51 logias e 20 máximos. O título, o tema é Hábito Evolutivo, e ele está redigido segundo a especialidade Evoluciologia. Quem redigiu o verbete foi o neoverbetógrafo Adélio Conter, muito conhecido aí nas tertúlias, né? E hoje ele está estreando aí na cadeira dos réus, né, Adélio? Ele está acompanhado, né, da esposa, da dupla evolutiva, que daqui a pouco ela vai chegar. O Adélio Conter, ele é empresário, professor universitário, graduado em engenharia, pós-graduado em tecnologia da informação e redes de computadores, especialista em sistemas de informação, mestre em administração de empresas, é brasileiro natural de Charqueadas, Rio Grande do Sul, voluntário da Conscienciologia desde janeiro de 1993, docente em Conscienciologia desde junho de 1996 e tenepsista desde novembro de 2001. Definologia. O hábito evolutivo é a aptidão, tendência ou disposição duradoura adquirida pela repetição frequente de certos atos, rotinas ou tarefas úteis, saudáveis e salubres, de modo a fixar ou atomizar comportamentos coesos, coerentes e cosmoéticos, gerando aperfeiçoamento, facilidade e regularidade no agir da consciência individual ou coletivamente, em condição de continuidade e economicidade de esforços. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da otimização cronêmica, a retilinearidade da autopensenidade evolutiva e a autopensenização pró-fluxo cósmico. Na fatologia, o hábito evolutivo é a manutenção e reforço do hábito pela repetição diária, o poder do hábito saudável e cosmoético nas atividades diárias pró-evolutivas, a gerência pessoal do tempo em favor da evolução de todos, o uso mental somático do tempo, a autodisciplina sendo a segunda natureza humana, a coerência ética da consciência cosmoética, a eliminação das amizades ociosas, a exemplificação homeostática silenciosa, a superação de trafares e reforço de trafores pelos hábitos evolutivos e a mega utilidade evolutiva. Nós destacamos aí que a fatologia tem 30 linhas, portanto, forma o máximo aí para o verbete. Na parafatologia, nós destacamos o hábito de registrar as sinaléticas, a ajustabilidade do autoparapsiquismo à vida cotidiana, o hábito do aproveitamento das oportunidades multidimensionais, a prática diária da TENEPS, os para-hábitos interassistenciais, as posturas responsáveis multidimensionalmente. Na argumentologia, nós vamos destacar as enumerações, que são evitaciologia. Nesse parágrafo, o autor apresenta 6 formas, né, para otimizar os hábitos evolutivos, diante dos quais a consciência deve estar atenta às diversas armadilhas antievolutivas, acobertadas e mascaradas nas atividades diárias. Então, são 6 itens bem importantes aí de serem lidos. Na taxologia, o autor apresenta 30 autoquestionamentos relativos a hábitos evolutivos. Também está muito bem redigido. Na remissiologia, a gente destaca a alternância de tarefas, aproveitamento do tempo, rotina redonda, rotina útil e turno intelectual.
Frase enfática. A manutenção de hábitos interassistenciais predispõe à alavancagem evolutiva constante por meio do aproveitamento de cada oportunidade multidimensional, holossomática, multiexistencial. Questionologia. Você cultiva novos hábitos evolutivos todos os dias? Qual a extensão, a aplicabilidade, os autoesforços e autodesempenhos? Nós destacamos aqui 6 fontes bibliográficas, né, da bibliografia específica, e 2 da audiografia. Passamos agora à leitura da mega-análise feita, elaborada pelo João Paulo. Ortoconduta, continuismo, constância, costume, rotina. Prática, tarefa, aptidão, disciplina, repetição. Regularidade, perseverança, manutenção, sistematização, autossuficiência. Autodesempenho, habitologia, evoluciologia, autopriorologia e cronoevoluciologia. A gente faz agora um convite a todos, né, para o lançamento da Ectolab, que é a Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia e Paracirurgia, que vai ser feita, né, vai ser realizada no dia 14/7, é domingo agora, né? Às 18 horas, no auditório do discernimento. Tá? Então, estão todos convidados. Temos aqui algumas perguntas de teletertulianos, a gente vai passar e depois a gente passa para os tertulianos. Verbetógrafo, Fatologia, página 32, 9ª linha. Achei interessante o seguinte posicionamento: a eliminação das amizades ociosas. Realizo sempre esta prática e o resultado é que sobram poucos amigos. No entanto, isso não me incomoda mais. O que o verbetógrafo poderia comentar a respeito? Essa parte da eliminação das amizades ociosas ela é bastante interessante, porque muitas vezes ela acontece automaticamente com a mudança de postura da própria pessoa. Então, a pessoa ela muda de postura, ela muda de hábitos, e automaticamente essas amizades acabam mudando também, né? A gente percebe que o nível de mudança íntima gera a mudança externa, e a mudança externa apoia a mudança íntima também. Então, quando você seleciona essas novas amizades, não é porque você esteja excluindo as amizades antigas, mas automaticamente essas amizades são autoexcludentes, ou você pode rejeitar muitas vezes um convite de ir para o barzinho, ou um convite de fazer muita happy hour, né, todos os dias, ou que nem nós tínhamos na empresa, toda sexta-feira, a gente chamava de dia da detonação, né, Detonation Day, né? Então a gente ia para uma churrascaria, uma galeteria, e quando, né, você percebia o teu colesterol já estava lá em 200 e tanto, porque você acabava indo no ritmo do pessoal. E daí, quando você muda de empresa, os amigos da empresa anterior já querem fazer a detonação da sexta, né? Então você acaba indo sempre nesse processo. Quando você resolve mudar, você elimina, por exemplo, pode uma vez por mês, talvez, alguma coisa assim, mas não toda sexta-feira também, né? Ele pode mudar o enfoque também, né? Ao invés de falar que sobram poucos amigos, eles sobram os verdadeiros amigos. Exato. Né? Quem realmente é amigo não desaparece. Quem realmente é amigo vai ter outra interação com você, vai interagir de outra maneira e às vezes até recicla junto também. Acaba mudando as suas atitudes, mudando a sua maneira de agir em cima desse processo. Isso. Ao verbetógrafo, na Fatologia, página 32, 3ª linha. Você poderia nos citar alguns dos hábitos das pessoas altamente eficazes e eficientes? É interessante porque esses hábitos das pessoas altamente eficazes e eficientes faz parte do livro, né, do Stephen Covey. O professor Steve ele é especialista nessa área de gestão de empresas, de organização, de grupos, e ele coloca 7 hábitos interessantes aqui para a gente poder trabalhar procurando uma eficácia. Mostra, né, o livro. Mais para cá um pouquinho. Isso, assim. Aqui. A gente procura, então, com esse livro aqui, trabalhando esses 7 hábitos. Os 7 hábitos são, o primeiro, seja proativo, que é um hábito natural quando você quer fazer qualquer coisa na vida, né? Ter iniciativa, ter responsabilidade, procurar as coisas, não deixar as coisas virem
até você. Então, quando você é ativo, muita gente procura nas empresas, para cargos de liderança, cargos de chefia, pessoas que sejam proativas. Então, essa responsabilidade, assumir a responsabilidade para si e ter a proatividade é importantíssima. Segundo, comece com um objetivo. Então, não adianta você ser muito proativo e não ter objetivo claro, ter a missão, o valor, a meta, o foco que você quer alcançar, né? Qual o ganho que você quer chegar? É importante quando eu quero iniciar um projeto novo, quero ter eficácia em alguma coisa, onde eu quero chegar. Depois, vá primeiro no mais importante. Você tem uma estratégia de prioridades, execute as prioridades, né? Principalmente nas suas habilidades. Use as suas habilidades para executar essas prioridades. Quarto, pense no ganha-ganha. Então, melhor, é o que a gente fala aqui na Conscienciologia, que seja o melhor para todos. Quando eu penso no ganha-ganha, não é ganha-perde, não é perde-perde. Porque, geralmente, quando a gente fala em ganha-perde, é perde-perde. Então, na minha opinião, tem duas partes só, ganha-ganha ou perde-perde. O quinto, primeiro, né, compreenda os outros, depois seja compreendido. Então, para que eu possa ser compreendido, é importante que eu primeiro compreenda os outros. Nesse caso aí, a gente está falando em comunicação, ter uma comunicação eficaz, uma comunicação eficiente com a equipe, né? Sexto, crie sinergia. Criar sinergia é você ter um grupo coeso, um grupo onde o somatório de cada um é muito mais, a sinergia é mais do que o somatório das qualificações de cada um. Há um contexto sinergético em termos de potenciais. Então, nesse caso, usar o potencial da diversidade. Nós usamos muito isso aí na questão de colegiado. O colegiado é uma parte que ajuda bastante nesse processo de sinergia. E o sétimo, afine o instrumento, quer dizer, equilíbrio pessoal, profissional, retroalimentação desses processos todos. Então, ajuda, de certa forma, a pessoa a ser mais eficiente. Mas eu também tenho aqui um cosmograma, que é bem interessante, que ele fala um pouco dessa questão de eficácia e eficiência, do livro da Ana Maria Rossi. É sobre autocontrole, é um livro de autoajuda, mas é bem interessante, da revista Ana Maria, né? Então, a gente, no cosmograma, na holoteca, a gente tem vários recortes bem interessantes. Eu vi mais de 111, eu copiei mais de 111, exatamente 111 recortes, mas tinha lá pelo menos o dobro disso, em termos de hábitos, né? Então, ela fala aqui, ó, tome uma atitude agora. Quer dizer, quando a gente fala em postura para hábito evolutivo de eficácia, é tomar atitude agora. Concentre-se nos ganhos. Ó. Os dois têm bastante a ver com o que o Covey também comenta, né? Não seja tão cruel, como é uma revista feminina, né? Não seja tão cruel com você mesma. Quer dizer, pequenos desvios, tudo bem, né? Se você comeu demais no final de semana, foi uma vez só, não tem problema. Continue com a dieta, né? Continue trabalhando nisso, né? Defenda o seu ponto de vista, né? Então, depois que você toma a decisão, procure defender ela, tanto no aspecto individual quanto social. E, finalmente, o que todo mundo recomenda é que você comemore cada resultado. Então, comemorando o resultado, você guarda e gera autoestima. Então, quando você comemora o resultado, isso melhora a autoestima também. Então, são dicas, e a gente pode criar as nossas próprias técnicas para isso também, né? Mas comemorar esse resultado não é ir para o bar beber cerveja, não, né? Exatamente, esse não é um Porque hábito senão a evolutivo. eficácia vai embora. Esse é um vício, né? Então, muita gente até cria vício por comemorar demais, né? Então, a pessoa ela sempre acha um motivo para comemorar, só que ela comemora com vício, por exemplo, bebida, né? Então, o hábito evolutivo é quando você tem uma rotina, mas evita o exagero, né? O excesso. Agora, você também colocou aqui no seu próprio verbete, aqui na Remissiologia, o turno intelectual, né? Que é o verbete do professor Valdo, onde ele coloca a experiência dele, que ele é um dos nossos exemplares aí de eficiência e eficácia. Né? O professor Valdo ele conseguiu chegar para mim, na minha opinião, o máximo que eu consigo compreender em termos de dedicação, critério e, vamos dizer assim, continuismo em termos de hábitos evolutivos, né? Ele coloca nesse verbete que você pode ter um turno, né? Um contexto intelectual, um contexto mental somático mais forte no seu dia a dia. E uma coisa muito importante que ele coloca também nesse verbete é a importância do período antelucano, que muitas vezes a gente acaba perdendo esse período antelucano, é um período bastante importante, onde você se prepara para o dia, né? Então, acordar mais cedo é muito importante, só que para acordar mais cedo é preciso dormir mais cedo. Se a gente vai tirar meia hora de sono
vamos do nosso contexto, vai mudar essa meia hora de sono, é importante você ficar um período fazendo isso. Então, por exemplo, meia hora a cada um ano. Então, você vai mudar gradualmente. Então, é interessante a gente criar uma rotina diária que seja eficaz, que seja eficiente, que gere mais produtividade, para que a gente possa fazer as N atividades que nós temos hoje no dia a dia, né? Outra pergunta do mesmo teletertuliano. Na Fatologia, página 32, sexta linha, como obter a otimização máxima dos potenciais de aprendizado? Repetindo sempre, até se tornar uma segunda natureza, um hábito arraigado? Exatamente. Esse é um dos contextos mais importantes quando a gente fala em hábito evolutivo. O hábito evolutivo é a rotina saudável que você trabalha periodicamente e vai aperfeiçoando, até que isso se torna uma segunda natureza. Como, então, otimizar ao máximo esses potenciais de aprendizado? Usando técnicas específicas, inclusive a gente coloca na Remissiologia 2 cursos em áudio ali, que são bem interessantes, devido à postura, à técnica que é colocada do Robert Abraham. Ele é um treinador americano, né? Então, ele trabalha com o curso de memorização, que é o Mega Memory, e um aprendizado de idiomas Power Phonics. É bem interessante o uso das técnicas, porque você pode criar... Qual o problema que a gente mais tem em termos de rememoração? É criar índices mentais. Como eu posso criar índices mentais se eu não tenho um ponto de apoio? Então, ele usa a relação entre um índice mental com as tarefas que eu tenho. Existe uma lista lá que fala a lista da árvore. Então, você começa por árvore. A árvore seria o número 1. O 2, qualquer coisa que tenha a ver com 2, por exemplo, o interruptor de luz tem 2 conexões. Então, você coloca lá, a árvore é o número 1, 2, interruptor, 3, banquinho de 3 pernas, né? Então, quando você tem uma atividade, o que ele recomenda? Que você coloque a lista, você pode ter uma lista de 10, de 5, de 100, né, de 1 milhão de itens. Então, tem pessoas que têm milhares de itens guardados mentalmente com essas listas. Você pode pegar os móveis da casa, no sentido anti-horário, pegar peça por peça da casa, pegar os móveis e usar como lista também. E quando você faz essa conexão, você guarda. E se a pessoa perguntar qual foi o 5º item, você lembra. Qual foi o último item? Quando eu uso efetivamente isso aí, muitas vezes quando eu estou no banho e quero lembrar de alguma coisa, não tem como anotar, não tem uma caneta à prova d'água ainda, prática, né, para você poder escrever durante o banho. Às vezes tem um gravador, mas você vai detonar o gravador se deixar dentro do banheiro também, né? Então, você quer adotar uma ideia, é interessante você guardar mentalmente essa ideia. E é fácil de esquecer, né? Então, você pega essa lista e já coloca lá. Mas como é que ele faz essa colocação na lista? Eu tenho que me inserir no contexto, criar uma aventura, criar alguma coisa, me inserir no contexto, colocar a árvore também e botar uma emoção forte, que a emoção daí grava cada um desses pontos. Então, é interessante nessa proposta você não só repetir um hábito várias vezes, mas usar técnicas para isso. E o Memory Phonics tem uma outra técnica interessante, que é você criar a fonia, né? O processo quando você... O som daquela palavra, por exemplo, em inglês, shoe, né? Shoe, sapato, né? Então, você tem ali... Você quer entender que é sapato? Você pensa de você numa praia com os pés... com o sapato deitado e a água batendo, fazendo barulho de chu, chu, chu. E daí você guarda, né? Que chu. Porque o teu pé fica grande e você fica apertado ali, com o pé apertado. Então, você gravou, que quer dizer, pillow também, travesseiro, né? Você imagina você deitando num travesseiro e o travesseiro cheio de pelos, né? Então, pillow, né? Então, você grava através de associação de ideias. Então, é bem interessante, e ele também recomenda que você possa até aprender várias línguas em paralelo, pegando a etimologia da palavra. Então, você pega a etimologia e você vai entendendo um pouco mais por que aquele processo, tanto do fonema, quanto da origem da palavra, né? E isso deve ir melhorando a memória também, né? Gradualmente, porque quando você utiliza uma técnica, você começa a ter mais confiança na memória. Eu vejo que memória é muito importante, a questão da confiança. Eu confiar na minha memória. E falar para os outros, eu tenho uma boa memória. Então, quando você começa a assumir essa posição de que pode memorizar alguma coisa, a tendência é começar a memorizar. Não quer dizer que você vá conseguir memorizar, mas você já teve uma postura, que é o primeiro passo ali, né? Seja proativo. Então, a proatividade foi assumir que você é especialista naquilo, ou está querendo ser especialista. Nesse ponto, você já começa a mudar a atitude mental, começa a adquirir mais sinapses, cria motivação para isso,
e se autoestimula para continuar nesse hábito. Outra pergunta, Principiologia, página 32, terceira linha. Como funciona o princípio da proficuidade? E quais são alguns dos princípios organizacionais da conscienciometrologia? São duas perguntas. Certo. Princípio da proficuidade. Quando a gente fala em proficuidade, a gente está falando de utilitarismo, proveito, lucratividade. Nesse caso, a gente fala de proficuidade de evolutiva. Então, qual a lucratividade evolutiva que eu posso tirar? Então, o princípio da proficuidade é: vale a pena ser feito? Então, eu vou fazer. Se não tem utilidade, se não tem praticidade, se não é uma coisa que evolutivamente vai acrescentar, não vale a pena ser executado. Então, nesse caso, como é que eu posso fazer isso? Eu posso analisar através da inteligência evolutiva, né? Vale a pena, em termos evolutivos, executar essa atividade? Então, o meu princípio da proficuidade, do utilitarismo, determina: vale a pena. Então, eu vou trabalhar em cima disso. Thomas Edison usava muito isso. Nas suas invenções, só que ele usava o princípio monetário. Ele falava: se não vende, não vale a pena ser inventado. Então, ele usava, de certo, um princípio da proficuidade, do utilitarismo, que era: só vale a pena ser inventado se vende, né? E um executivo da IBM também falava que inovação é quando você transforma ideias em dinheiro, e invenção quando você transforma dinheiro em ideias. Então, você tem que verificar se você quer inventar ou se você quer inovar, se você quer ganhar financeiramente com aquilo, ter retorno financeiro, um processo empresarial, ou não, né? Então, de acordo com a utilidade de cada um, pode ser importante ou não aquela atividade, né? E quando ele comenta que os princípios organizacionais da conscienciometrologia, esse princípio o professor Wall também coloca no verbete para a rotina útil. Nesse verbete, ele comenta como você pode trabalhar em termos de rotinas fora do corpo, rotinas extrafísicas, rotinas interassistenciais, né? Então, nesse princípio, a gente verifica que a questão principal é o preparo, a organização, a infraestrutura para que a gente possa cultivar esse hábito. Então, os princípios organizacionais da conscienciometrologia é como eu me organizo para poder trabalhar nas minhas questões conscienciométricas, né? Como é que eu faço esse preparo prévio? Por exemplo, nós podemos ter uma planilha organizada no computador, a gente pode ter uma planilha no bolso, nós podemos ter, por exemplo, dentro do próprio celular, hoje você pode organizar até algumas dessas questões. Então, a estrutura organizacional, os princípios de organização nas questões da conscienciometrologia é quando eu me estruturo, eu preparo uma infra, eu organizo o meu dia a dia para isso. O professor Waldo, no dia a dia dele, ele coloca lápis e papel em tudo que é lugar. Pode ser uma técnica também, pode ser uma infra que você crie em casa para que você possa ter aí a sua conscienciometrologia trabalhada, atualizada e efetivada no dia a dia. Ao professor Adélio. Taxologia, página 35, quinto hábito evolutivo, cérebro. O que vem a ser neuróbia e seus exercícios? Exemplifique. Taxologia. 35, página 35, quinto. É que o meu verbete ainda está com as páginas. Aqui é a página 5. Vamos lá. É no cérebro, vai pela ordem alfabética. Então, falar das neuróglias, né? Qual é o item acho que aqui? Ela escreveu errado. 5, cérebro, 5. Ok. É Exercício do cérebro. neuróbica, nesse né? caso, nós temos as neuróglias, só que está falando Não, neuróbica. porque ela escreveu aqui neuróbia, e eu não conferi aqui no verbete, é neuróbica. Né? Não, nesse caso é exercícios neuróbicos mesmo. Né? Então, é uma proposta de um outro livro, né, de dois pesquisadores, Lawrence Katz e Manning Rubin. Mantenha o seu cérebro vivo. Né? Deixa eu botar aqui de maneira que seja visível. Então, nesse livro, principalmente o Lawrence, ele propõe aqui 83 exercícios neuróbicos para prevenir a perda de memória e aumentar a agilidade mental. É muito interessante esse livro, ele não embasa muito cientificamente o porquê, mas ele coloca de maneira ampla aqui o motivo de você trabalhar com N contatos, né? N percepções para você poder aumentar
a gravação disso, né? Então, aqui ele coloca recordação de nome, por exemplo. Apenas a visão, quando conhece alguém, tem menos probabilidade de recordar o seu nome. Então, se você só vê a pessoa como um todo, guardar o nome dela fica difícil. Mas se você olha os cabelos ralos dessa pessoa, a meia-idade dessa pessoa, os óculos, a mão, né, um pouco úmida. Quando você apertou, você sentiu a mão da pessoa um pouco úmida. Roupas amarrotadas, fedendo a cigarro, né? Então, para gravar, fica... Voz rouca. Então, você pega todo esse processo e pode associar com o nome da pessoa. Lá no Mega Memory também, eles utilizam várias técnicas para isso. Uma questão, se a pessoa tem o nome de Pedro, você pode lembrar, né, da pessoa e associar com pedra. Daí você vê a pessoa, tem todas as características que você gravou mentalmente, mais a questão de pedra, você lembra, opa, essa pessoa é o Pedro, né? Então, pedra, Pedro. Você faz associação mentalmente rápida nesse sentido. E ele usa alguns mecanismos também de exercícios neuróbicos no dia a dia, para que a gente possa exercitar essas outras áreas do cérebro. Por exemplo, vista-se para o trabalho com os olhos fechados. Então, você vai trabalhar, vai sair de casa, e você vai se vestir com os olhos fechados. Até ele coloca que um dia você pode usar roupas mais ásperas, outro dia roupas mais lisas. O problema é saber se combina a cor, né? Vista-se, mas olhe no espelho antes de sair, que você pode sair meio fantasiado, né? Então, mas é uma técnica interessante de você usar para poder ativar outras partes do cérebro. Então, o que faz o cérebro envelhecer ou não é a quantidade de neurônios, né? E sim a interligação entre eles, as sinapses. Então, ele coloca bem claro aqui no livro que você consegue criar novas sinapses e novas ideias, em novos elementos que você não usa hoje através desse exercício. Por exemplo, faça uma refeição com a família em silêncio. Vai ser difícil, né? Se tiver criança, então na casa vai ser difícil. Concentrar sua atenção. Vire as fotos que estão na mesa de cabeça para baixo. As pessoas vão achar que você está meio biruta, né? Quando você fizer isso, avise em casa que você está usando técnicas para otimizar aí o cérebro, né? Leve seu filho, cônjuge, pai ou mãe para passar o dia no escritório com você. Também é complicado, tem que ver na empresa como é que isso aí funciona, né? Esse aqui é mais fácil, escolher um caminho diferente para chegar ao trabalho. Isso é importante. É claro, tem lá um caminho habitué, a gente pode pegar e usar um caminho diferenciado para até observar nesse caminho o que acontece. Faça compras numa feira livre, em vez de ir ao supermercado. Enfim, ele cita aqui a partir da página 56, várias dessas técnicas. Por exemplo, quando você acorda de manhã, em vez de ter o cheiro de café fresco, que é mais natural, você pode botar o cheiro de baunilha, limão, hortelã, o alecrim, de manhã cedo quando acorda. Vai exercitar outras áreas do cérebro. Tome seu banho de chuveiro com os olhos fechados. Então, várias técnicas utilizadas aqui, eu achei bem interessante. Escovação de dentes com a mão esquerda, se você for você muda a mão. Eu vi nesse livro também, pentear o cabelo com a mão esquerda, se você penteia com... Exatamente, só você trabalhar com a outra parte do corpo, você está exercitando a outra parte do cérebro também. Também interessante, eu achei interessante colocar aqui, porque o exercício de você trabalhar com o cérebro melhora a capacidade cerebral. E esse aqui é só um exemplo, existem vários livros aí sobre trabalhos com o cérebro e a gente pode usar isso aí no dia a dia. Agora, Délio, isso parece até um pouco paradoxal, né? Como é que você vai resolver isso? Porque, de um lado, para melhorar o cérebro, você tem que variar cada vez mais as atividades. Do outro, para você otimizar os hábitos, você tem que repetir. Como é que você vê isso? Então, qual é o paradoxo, de certa forma, que existe nisso, né? Para mim poder chegar na excelência, é importante a repetição, é importante o hábito. Por exemplo, em termos de excelência para tomar banho, eu não vou tomar todo dia banho no escuro. Eu vou tomar banho de tempos em tempos para poder quebrar aquele hábito. Mas eu tenho toda uma sistemática, uma rotina para tomar banho eficiente e que me ajuda. Então, eu vou usar essa rotina, esse hábito para tomar banho no dia a dia. Mas de tempos em tempos, para poder trabalhar diferencialmente com o cérebro, eu vou mudar a sistemática, para poder pegar outras áreas atuais. Eu posso até descobrir uma sistemática mais eficiente, mais eficaz para aquela rotina que eu já executava e, de repente, até posso optar por mudar essa sistemática. Então, a excelência ela é atingida com treino, com trabalho e com hábito, e você pode trabalhar com novas áreas do cérebro, mudando de tempos em tempos para poder perceber essa nova atividade. Desorganização, então, não é
Não é desculpa para trabalhar o cérebro, né? Até o professor Valdo coloca, eu concordo, que o hábito mais importante, o hábito essencial, em termos de evolução, é o hábito da auto-incorruptibilidade. Né? Incorruptibilidade. Então, quando você é auto-incorrupto, você já corta esses pseudo-hábitos saudáveis, né? Que muitas vezes é um vício, e você trabalha como se fosse um hábito. Então, a auto-incorruptibilidade é o hábito evolutivo mais importante que nós temos. Está aqui ainda uma outra pergunta desse teletertuliano. Na efeitologia, página 33, o que vem a ser o efeito Hooke no estabelecimento dos hábitos evolutivos? Efeito Hooke, né? No estabelecimento dos hábitos evolutivos. Ok. Esse efeito Hooke no estabelecimento dos hábitos evolutivos vem daquele personagem da série de TV, né, o incrível Hulk. Qual é a ideia aqui? O efeito Hooke é o efeito de expansão inesperada, né? Então, muitas vezes, inconsciente até mesmo, gerando vigor em momentos críticos. Quando a pessoa, tipo o Hulk, né, quando ele se sentia com uma emoção maior, estava num momento crítico, ele acabava vindo aquela adrenalina toda no corpo, ele ficava verde, fortão e conseguia fazer muitas, só que ele perdia também nesse momento aí, muitas vezes, a consciência e podia fazer coisas que não estavam, a lucidez também. Nesse caso aqui, a gente está colocando o efeito Hooke com manutenção da lucidez, com manutenção da consciência, através do estabelecimento de hábitos evolutivos. Então, quando você vai criando o hábito evolutivo, começa com uma rotina. Então, o primeiro passo do hábito é trabalhar em cima dessa rotina. Até colocado no livro que eu vou comentar aqui mais adiante, que é o Poder do Hábito, eles colocam algumas questões, como é que eu faço para poder chegar na rotina? Para chegar na rotina, eu preciso de uma deixa. Por exemplo, na escovação dental, qual é a deixa? Né? Ter dentes limpos. Eu boto a rotina da escovação durante lá alguns minutos, né? De passar algum componente químico, e a recompensa, ter os dentes limpos. Então, quando eu começo a fazer esse hábito, quando eu começo a trabalhar em cima disso, eu vou reforçando, vai chegando pontos em que ele fica mais intensificado. Esse que a gente chama do efeito Hooke. Quando você começa a intensificar essa segunda natureza, torna-se uma natureza competente e inconsciente. Então, esse é o processo. Você vai fazendo aquilo muito bem, melhor do que você já fez em toda a sua vida e melhor do que você consegue conceber dentro desse contexto também. Então, esse efeito Hooke é porque há pequenos saltos nessas questões do hábito evolutivo, e você, quando vem a deixa, atua o hábito imediatamente. Então, o incrível Hooke, né, chegou a deixa, o hábito atuou, ele teve aquela expansão inesperada, que muitas vezes é inconsciente. O hábito, ele atua, às vezes, inconscientemente. Você treina o hábito e ele vai atuar inconscientemente. Imagina que dificuldade nós teríamos se a gente tivesse que reaprender a dirigir toda vez que sai de férias. Você saiu de férias, foi viajar, ficou um mês fora, volta para casa e tem que reaprender a dirigir. Ou, pessoal, andar de bicicleta a gente não esquece, né? Então, são coisas que você criou o hábito e você já está com aquele efeito automático. Vem uma deixa, o efeito Hooke acontece. Em Fatologia, página 32, 14ª linha. Comente o caso da Pepsodente com a prática diária da escovação de dentes e, logo em seguida, na mesma linha, os hábitos sadios conjuntos da dupla evolutiva. Vamos começar aqui pela Pepsodente, que faz parte da resposta anterior. Nesse livro aqui, O Poder do Hábito... Chega mais para... Aí. Que eu vou colocar assim, fica mais fácil. Assim, Isso. Então, nesse livro, O Poder do Hábito, Charles Duhigg é um jornalista do New York Times. O Charles Duhigg, ele ganhou vários prêmios, inclusive por um trabalho investigativo, e ele quis mostrar nesse livro, consultando, entrevistando e lendo bastante, o poder dos hábitos, né? Qual é a importância dos hábitos para pessoas, para empresas e para a sociedade? E ele cita o caso, um dos casos que ele cita aqui, é o caso da Pepsodente, porque a gente não imagina, mas até 1920, por aí, ninguém escovava os dentes. Eram raras as pessoas que escovavam os dentes. E, inclusive, os cientistas alegavam que pasta de dente não servia para nada, né? Então, é claro, a escovação servia, mas a pasta de dente não servia para nada. E as pessoas acabam não sendo estimuladas para a escovação de dentes. Então, a Pepsodente tinha um produto bom,
e competitivo no mercado, que tinha um gosto amentolado, tinha espuma, tudo mais, só que também não conseguia vender. Então, esse especialista, quando chegou na empresa, o que ele fez? Ele começou a pensar, qual a deixa, porque já se tinha toda a teoria na deixa, rotina e recompensa, qual a deixa que eu posso criar para poder criar um hábito nas pessoas da escovação dentária? E ele pesquisou em vários livros, analisou com bastante profundidade e verificou que havia uma película no dente que se criava naturalmente, né? Quando você vai comendo, essa película ela se cria no dente. É claro que para tirar essa película você pode usar até água, né? A escova sem pasta, você pode saliva, pode ajudar a tirar essa película também. E essa película ficou como sendo a chave para ele, a deixa, né? A limpeza do dente através da retiragem dessa película. Qual seria a rotina, a escovação dentária, e qual seria a recompensa? Ter os dentes limpos sem a tal da película. E eles começaram a trabalhar com isso, fizeram bastante marketing, colocaram lá o marketing da película, a retirada da película, a recompensa de ter os dentes limpos, só que mesmo assim não funcionou. A Pepsodent não conseguia vender mais pasta dentária. Mas tem rotina, tem recompensa, por que ninguém vem? Então o pessoal não começa a comprar em massa essa pasta de dente, porque faltava a ânsia, né, que eles colocam, né? Você tem que ter uma ânsia pelo uso do creme dental. E o que eles descobriram? Se eles colocassem substâncias que ardessem na boca, né, e no caso, né, continuassem fazendo a espuminha, porque tanto a ardência não precisa, quanto a espuminha, né? A pessoa até bota álcool, às vezes, né, no líquido bucal, para você, né, sentir mais. Ao contrário, não é que não precisa, faz até mal. Faz né? até mal. Então, agora já tem, né, líquido bucal sem álcool, que é melhor para ser usado. Né? Então, essa ardência ela é totalmente desnecessária e espuma também. Até espuma para os cabelos também. Né? Então, é colocado para dar a sensação de limpeza. Então, quando eles conseguiram criar nas pessoas a sensação de limpeza, que é a ardência na boca, e a espuma limpando o dente, eles conseguiram vender. E em 5 anos... basicamente, Pepsodent era vendido em mais da metade dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos também. Então, o cara ficou bilionário com isso, é claro, a empresa também, somente mexendo numa, né, ansiedade e criando um hábito até sadio, através de vamos dizer assim, né, de um mascaramento, mas que gera nas pessoas esse hábito muitas vezes. Né? Então, o caso da Pepsodent eu achei muito interessante, porque eu também não imaginava que até 1920, no início da década de 90, as pessoas não escovavam os dentes. Né? A gente escova aí hoje 4, 5 vezes por dia e se sente bem com isso. E se não escovou, até sente mal. Né? Você comeu e não escovou, você se sente mal. Não tem aquela sensação de dentes de boca limpa. E é interessante que isso aí foi criado. Não vem assim, né, naturalmente. Alguém pensou nisso e criou esse processo. Deve ativar alguma glândula. Né? Deve ativar alguma glândula aí que dá essa sensação. Sim, é o prazer antecipado. Quando você pensa em escovar os dentes, você já tem o prazer antecipado. São gânglios basais, o pessoal comenta lá, né, que você teria essa sensação de recompensa através dos gânglios basais do cérebro. Né? Aí tem a outra pergunta. A outra pergunta era logo em seguida ali, né? Os hábitos sadios conjuntos da dupla evolutiva. Por exemplo, você pode ter uma atividade em casa de organização, onde cada um organiza as suas coisas. A dupla em casa, ela pode ter um dia da semana que é o dia da organização. Vamos supor lá, o sábado de tarde, o domingo de manhã. Então, quando você começa a cultivar esse hábito sadio com a dupla evolutiva, você vai otimizando não somente as questões da casa, mas também a relação entre o casal. Porque muitas vezes o casal, hoje em dia, nessa correria do dia a dia, a gente passa de manhã, de tarde, de noite, só vai se encontrar às vezes de noite, né? Lá em Porto Alegre, quando a gente morava em Porto Alegre, nos encontramos basicamente nos finais de semana. Né? Porque, ou só na cama, quando já estava dormindo um ou outro também, né? Ou um tinha que acordar o outro para poder... Porque eu trabalhava de manhã, de tarde, de quase 12 horas por dia na empresa, mais à noite voluntariado, ela também tinha atividades dela. Então, a gente acabava assim, quase não se encontrando ou se encontrando no final da noite. Aqui já nós nos encontramos mais, mas também não há tantos encontros no dia a dia. Então, você criar pontos de encontros, né? Então, eu e a Ângela, a gente tem trabalhado bastante tentar criar esse contexto.
Um outro contexto interessante é a gente criar o ponto de acertos financeiros, por exemplo, né? Organizar a parte financeira. Então, você pode sentar junto e organizar, porque daí um não vai reclamar do outro. E problema financeiro também desestrutura casal, né? E quando chega em casa, por exemplo, adotar a técnica, vamos comer alguma coisa antes de conversar, né? Então, se a pessoa chega com fome em casa, já está meio chateada, chega com fome, então é bom comer alguma coisinha, uma barrinha de cereal, alguma coisa assim, para você poder começar a conversar. Então, eu vejo que essas rotinas, esses hábitos, é claro que têm que ser criados gradualmente, né? Você tem que decidir no casal como trabalhar com isso, mas vai ajudando muito, até no processo sexual também, você começar a trabalhar gradualmente com essas questões, né? Então, a gente tem mais perguntas aqui, mas eu queria alternar agora com vocês. Vocês têm alguma pergunta a fazer? Olá. Deixa ligado, espera um pouquinho. Agora já deve estar falando. Para cima. Alô? Pronto, já chegou. Adélio, buenas. Buenas. Parabéns pelo tema, né? Muito importante, muito relevante mesmo. Mas eu quero fazer a pergunta aqui em fatologia, de cima, contando, né, da primeira linha, na 20ª linha. 20ª. Ali, a rotina tautométrica. Tu poderias explicar? O que acontece, tautometria é o processo lá da monotonia, da perfeição, da questão perfeita, né? Então, quando a gente fala de rotina tautométrica, a gente está comentando aqui da monotonia, basicamente, né? O professor Valdo utilizou no verbete antimonotonia, essa parte, no verbete rotina útil também, a questão da rotina tautométrica. A rotina tautométrica é quando você não é exatamente um hábito evolutivo, mas sim uma coisa monótona. Por exemplo, a pessoa pode achar que lavar louça é monótono, ou lavar louça pode ser um hábito evolutivo. Se ela cultivar o processo da lavagem de louça, é aquela que principalmente botando uma máquina para lavar, né? Então, não precisa lavar a louça. Esse é o hábito mais evolutivo. Mas aí a gente brinca lá em casa, né, que eu só tenho um passo a fazer, que é pegar a louça, passar água e botar na máquina. Isso eu tenho dificuldades para fazer, então a Ângela pega no meu pé aqui. Você só tem que pegar a louça, botar lá, passar uma aguinha e botar na máquina. Então essa é uma dificuldade que a gente tem, né? O homem, muitas vezes, ele é treinado, ele acha que tem a fada, né? A gente até brinca que, eu achava que existia a fada, porque eu vou deixar a louça suja, no outro dia ela estava limpinha, então a fada da louça limpava, né, de noite a louça e depois ela estava limpinha. Dura realidade quando eu descobri que não era assim que a coisa acontecia, né? Você tinha que ter uma rotina, uma monotonia, de certa forma, que era lavar a louça, para que ela ficasse limpa e depois fosse seca também e fosse para o armário, né? Então não adianta só lavar e jogar ali também, né? Às vezes seca automaticamente, mas tem que lavar, secar, às vezes, e guardar no armário. Então, isso aí pode ser monotonia para você, ou pode ser prazeroso se você usar durante esse período, por exemplo, o estabelecimento do estado vibracional. Então você transforma aquela rotina tautométrica numa rotina útil, uma rotina prazerosa, que é o pensa em lavar a louça, já pensa em implantar estado vibracional. Eu uso basicamente na natação. Quando eu nado de manhã cedo, vou para a natação tipo 7 horas da manhã, aqui quando está frio é bem frio, né? Então você tem que estar motivado para isso, né? Então o interessante é eu penso no café da manhã que eu vou tomar depois da natação. Então eu me dou uma recompensa, que é tomar um bom café da manhã, né? É claro que o máximo possível saudável, né? Então você não vai comer um pastel frito na esquina, né? Apesar de ser gostoso, não vai ser um hábito muito evolutivo. Então você vai pegar depois e vai poder fazer um café agradável para você. Então você pensa na natação, já pensa no café. Não pensa, então você vai acordar cedo para tomar um café da manhã gostoso, não para ir nadar. E quando você pensa na natação, pensa também na saúde que gera esse processo. Mas durante a natação tem uma monotonia, que é ir de um lado para o outro na piscina, né? Ainda mais se não tiver instrutor. Tem gente que não gosta de instrutor, não gosta lá da pessoa mandando você fazer alguma coisa, e ela fica de um lado para o outro, ela fica enfadada com aquilo e para de nadar. O que eu faço também durante a natação? Eu começo a pensar nas coisas que eu tenho que
trabalhar ideias que eu tenho que fazer, porque a natação, como você fica aí 20 anos, 15 anos trabalhando toda manhã, ou 13 por semana, ou 2 vezes por semana, quando você pode, você não precisa mais pensar em nadar. Você chega ali, entra na água e já sai nadando. Você só manda fazer alguma coisa, você vai para um lado para o outro. Então, em vez de ser monótono, você fica fazendo estado personal, fica pensando em ideias, fazendo algumas outras coisas em paralelo. Existe até mesmo radinhos que você pode escutar nadando, só que eu não recomendo, porque a gente sabe que botar qualquer coisa no ouvido, né, se não seja o tampão para poder não entrar água ali, você vai atacando os tímpanos e tendo problemas com isso. O professor Walter também comenta nos processos da sinalética energética, que é atrapalhado quando você bota alguma coisa dentro do ouvido, né? Então, você pode nadar sem escutar nada, mas pode ter uma atividade não, né, uma rotina não tautométrica, nesse caso aqui, não monótona durante a natação. Obrigada. Acho que deu. Na página 35, na evitaciologia, poderias ampliar a questão das armadilhas antievolutivas? Na taxologia. Na evitaciologia, na página 35. Certo. Qual item você está falando? Eu gostaria que você ampliasse um pouco em relação às armadilhas lá em cima, as armadilhas antievolutivas. É exatamente o contexto de cada um daqueles 6 itens ali. Uma das armadilhas antievolutivas claras, quando você chega em casa, é o horário da angústia humana. Então, das 6 horas às 9 horas, qual é a tendência? A gente querer fugir, né, da realidade. A gente querer pegar alguma coisa que ajude você a espraiar a cabeça, a aliviar a cabeça. O que as pessoas fazem? Geralmente chega em casa e automaticamente já liga a TV. Então, ela até pega alguma coisa para comer, às vezes, antes, né? Ou então primeiro liga a TV, depois pega alguma coisa para comer. Então, a TV, ela acaba ocupando uma boa parte do nosso dia a dia. Em média, para vocês terem uma ideia, o brasileiro ele olha a TV 5 horas por dia, em média. Então, é muito tempo na frente da TV. E a TV ela é passiva. Quando você pega, por exemplo, uma novela, qual é a novidade que você vê? Raramente uma novela tem novidade. Às vezes tem lá uma saída fora do corpo, tem alguma coisa parapsíquica que o pessoal comenta que possa valer a pena, mas eu não olho novela desde pequenininho, nunca gostei de novela. E quando eu chego para olhar uma novela, eu já sei tudo que vai acontecer e o que aconteceu. Eu olho, né, 10 minutos de novela e já sei o que vai acontecer. Seriados, muitas vezes também, que a gente gosta de assistir. Tem alguns seriados interessantes, tem outros que são armadilha antievolutiva. Futebol, por exemplo, né? A pessoa, não, eu vou fazer exercício físico. E daí, ela pode ter uma armadilha, que é aquele futebol das quintas-feiras que a gente comentou aqui, quando a professora Eliane estava trabalhando em termos de psicomotricidade, né, de exercícios físicos, que é mais prejudicial, é uma armadilha antievolutiva, porque você pensa que fazer o futebolzinho na quinta-feira vai ajudar, e ele é mais prejudicial, pode gerar até problemas cardíacos. Tem gente que morre com problema cardíaco na corrida, no pique que dá num futebolzinho das quintas-feiras, né? Ou então o atleta de final de semana, que a gente comentou lá no verbete da professora, né? Então, essas armadilhas antievolutivas podem ser trabalhadas nesses 6 itens aqui que a gente comentou, mas tem vários outros itens também que a gente pode estar pensando no nosso dia a dia. Nesse caso aqui, que é comentado também, o Facebook. O Facebook acabou virando um vício, não só nos jovens, mas nos adultos também. Hoje, nos Estados Unidos, o item mais citado no divórcio de casais, mais de 50% do divórcio, o item citado é Facebook. Por quê? Porque a pessoa encontra lá o namoradinho de 10 anos, 20 anos, quando ela era novinha, ele era novinho também. Todo mundo pensa que o outro está na mesma condição, né? Mas não está, já está bastante detonado, né? Então, encontra lá, começa a trocar ideias, começa a trocar e fica naquela questão toda. Tem gente que vai para outros sites também. Então, o Facebook, tem gente que fica mais de 10 horas por dia em acessos pontuais ao Facebook. E hoje na universidade é um problema. O aluno, se ele ficar com o celular na mão, qual a deixa do celular? O toquezinho. Dá uma vibradinha ou dá um toquezinho pequeno, essa deixa. Opa, tem mensagem nova. Deixa eu assistir. Qual é a recompensa? Fiquei atualizado. Troquei informação com o colega e aproveitei mais até essa aula aqui, monótona, do professor ali na frente. Estou aproveitando para fazer outras coisas interessantes. Essa aula aqui não tem validade para mim, né? Então, acaba virando uma armadilha antievolutiva. A pessoa vai para a escola procurando aprender, paga para isso e fica acessando o tal do Face, né?
durante a aula inteira. Adélio, aqui na página 32, fatologia, na 8ª linha de baixo para cima, é a rotina de estagnação mental somática. Eu gostaria que você falasse um pouco. Fatologia, 8ª linha? De baixo para cima. A rotina de estagnação mental somática. Essa questão é bem interessante, porque muitas vezes no roldão do dia a dia, né, até a gente comenta ali a ectopia diária contínua, a gente acaba dispersando. E dispersando, muitas vezes até mesmo para coisas mais psicomotrizes, coisas mais do dia a dia. E ali nos vícios nós comentamos também, com coisas que sejam mais passivas. Essa rotina da estagnação mental somática é quando você se permite não pensar, você se permite ser pensado no dia a dia. E a tendência natural é, com novelas, com futebol, com o dia a dia bastante psicomotriz, a gente fica mais focado na psicomotricidade e não, por exemplo, ler um livro. Então você acaba não tendo tempo durante o dia para ler livro. Você diz que não tem tempo. E a gente sabe que no paradoxo do tempo todo mundo tem 24 horas por dia. Alguns utilizam melhor, outros não usam tão bem essa questão temporal. Depois a gente vai comentar também aqui com vocês esse livro, O Paradoxo do Tempo, onde o autor comenta essa questão do aproveitamento maior do tempo, como a gente pode usar mais o nosso tempo. E a tendência nossa é ficar na estagnação e não ter um trabalho mental somático mais eficaz. Não é só leitura de livro, assistir um documentário decente. Você está lá na TV, ao invés de ficar olhando somente aquelas coisas mais sensacionalistas, tipo o True TV, né, que mostra lá os crimes, mostra os acidentes, etc. A pessoa vai pegar um documentário sobre a Índia, vai descobrir quais são os hábitos dos indianos, vai descobrir como o urso panda vive na selva. Parece, mas ali ela pode tirar alguma informação também. Então ela pega alguma coisa onde ela possa tirar um novo conhecimento, procurar botar no dia a dia. Hoje, o que eu aprendi hoje? Aprendi alguma coisa? Essa alguma coisa foi útil? Dentro das minhas prioridades, essa alguma coisa que eu aprendi acrescentou ou não? Daí você sai da rotina da estagnação mental somática, né? Colocando hábitos que ajudem a modificar essa rotina. Boa tarde, Adérito. Queria só colocar uma questão que eu estava aqui a pensar. O que é que será mais difícil, perder um hábito ou ganhar um hábito novo? Ou seja, porque eu vejo que muitas vezes nós temos o ímpeto, vamos no hábito, vamos iniciar alguma coisa, mas depois o difícil é manter, ou seja, manter aquela cadência e ter aquela perseverança em continuar. E eu acho que isso é um ponto também, pronto, gostava de ouvir a tua opinião sobre isso. Até a gente coloca ali na conclusiologia, né, uma frase aqui do professor Waldo, uma colocação do professor Waldo, dos 700 experimentos. Então, no teste 323, o teste da sua consciência superadora, o professor Waldo coloca: primeiro, iniciar o empreendimento é sempre mais fácil. Mesmo assim, ainda é difícil, fica procrastinando. Vai ser na segunda. Não, vai ser depois das férias. Não, quando eu me aposentar. Então, a pessoa ela fica procrastinando, mas mesmo assim, começar ainda é fácil. Exercício físico é o mais comum, né? Começar, pagou a academia, nos primeiros 2 dias você vai assim, não, agora vai dar certo, e no fim, né, clefa de novo, você para de ir na segunda semana, ou em uma semana que você não conseguiu ir, já para de ir. O que eu não faço, por exemplo, em academia é pagar durante 1 ano. Eu já fiz isso e fui 2 vezes, né? Então, não adianta você pagar antecipado. Eu já vi que você tem que pagar, tem que doer no bolso chakra, que é o órgão mais sensível do corpo humano, né? Então, se você usa uma técnica que te ajude, já vai ajudar também nesse processo. Então, iniciar é fácil. Você pagou, geralmente você vai lá e começa aquela atividade. Ou alguém deu uma chamada em você, você vai lá e começa a estudar. Começa a ler, começa a trabalhar no verbete, né? Então, quando você, a coisa aperta, o professor Waldo deu uma prensa aqui, você começa o verbete. Mas continuar e terminar e fazer mais verbetes é uma briga. Eu que o diga essa questão aí. Então, primeiro, agora a gente conseguiu pelo menos concluir defendendo o primeiro aqui, vamos ver se a gente faz mais. Eu já mandei proposta de outros aí também, mas se a gente consegue. Afinal, então, você está defendendo o verbete sobre hábito, né? Exatamente. Então, o hábito da escrita é um hábito muito importante, a gente tem que dominar. E até uma das questões que eu levei para o complemento verbetográfico, o completismo verbetográfico,
nas sextas-feiras, foi o que me ajudou até no contexto de terminar o verbete, porque eu tinha o verbete, eu tinha trabalhado com ele, tinha parado, trabalhava, parava. Quando o professor voltava à prensa, eu trabalhava um pouquinho, então eu iniciava com facilidade, mas parava com facilidade, mais facilidade ainda, né? Então o completismo eu comecei a reservar toda sexta-feira à tarde para chegar lá e trabalhar só no verbete, até desligando o celular, porque às vezes fica o celular ligado, alguém toca, você já sai, se dava sono, né, bebe uma aguinha, faz alguma coisa, volta ali e trabalha de novo. Então em 4 idas, né, no completismo bibliográfico, eu já consegui deixar o primeiro esboço pronto. E quando você tem o primeiro esboço pronto, você já dá um estímulo, é como se você tivesse a recompensa de ter terminado alguma coisa. Você tinha começado, né, várias vezes e parou, daí você terminou alguma coisa, opa, terminei pelo menos o rascunho, daí vai para a revisão, daí chega a revisão, você já começa a enrolar na hora de dar o retorno da revisão. Então, mas você, sexta-feira eu vou lá dar o retorno da revisão, então você vai lá e trabalha. Então, quando eu criei o hábito de trabalhar em cima do verbete de sextas-feiras, hoje, até mesmo sem ir no completismo vertográfico, eu consigo trabalhar, dedicar a sexta-feira para isso. Mas às vezes também dá uma queda na vontade e eu tenho que ir de novo no completismo para poder trabalhar. Então, a gente até comenta ali, né? Iniciar um processo, né? Iniciar uma atividade, iniciar um empreendimento é sempre mais fácil. Segundo, manter o empreendimento até concluí-lo bem é mais difícil. E terceiro, manter atualizadas e entrosadas as frentes de trabalho do empreendimento exige mais competência. O cultivo dos hábitos evolutivos requer lucidez, disciplina e perseverança. Então não adianta você começar alguma coisa sem metas claras, começar alguma coisa sem dar continuismo nisso e sem ter a visão de como você pretende melhorar esse contexto também, né? Então, realmente, iniciar, por mais difícil que seja, ainda é fácil. Manter, por mais difícil que seja, ainda também é fácil. Completar e melhorar isso aí cada vez mais é mais difícil ainda, mas se a gente criar o hábito, você chega lá, a gente vê pelo nosso dia a dia, pela nossa rotina, e quando a gente quer, a gente acaba fazendo alguma coisa, a gente tem mais perseverança, e quando aquilo dá um retorno para a gente também. Eu só queria esclarecer um pouco, você citou aí o completismo verbetográfico, para as pessoas que não sabem o que é uma atividade que a Praia da Verbetografia mantém todas as sextas-feiras, de 15 para as 3 até as 15 para as 6, onde 2 professores ficam lá disponíveis, criando ali um ambiente favorável à escrita do verbete, para aquelas pessoas que já fizeram um programa verbetografia ou já defenderam um ou outro verbete, poderem ir trabalhar os próprios verbetes, né? Só complementando que, por exemplo, eu estava travado na questão de saber se o tema era, né, por exemplo, mas eu não tenho 100% de teática, eu vou parar com o tema então. Daí o pessoal me esclareceu, olha, você vai defender um tema em que você tem uma teática em cima, você estudou, já está muito tempo trabalhando em cima disso, e dá para ter alguma coisa bem útil lá que ajude as pessoas e ajude você também a trabalhar mais com essa questão. Daí eu decidi, a primeira coisa foi decidir, é esse tema mesmo, então vamos terminar esse tema. Então, e quando você tinha uma dificuldade, era fácil, era só chamar o professor, a Rosa, muitas vezes, que estava lá como professora, né? Era só chamar o professor, você ali já tira a dúvida. A Cristina ajudou bastante também. Então você já, aquilo que era um entrave, que se você tivesse parado lá em casa não andaria, já é resolvido no momento, você já vai adiante nesse contexto. Eu achei muito prático, recomendo aí para quem quer terminar o verbete, para quem quer fazer novos verbetes, participar do completismo verbetográfico também. Adélia. Na página 33, Crescendologia, o penúltimo crescendo. Eu queria entender por que você terminou o crescendo competência inconsciente nesse crescendo. Assim, no crescendo ali, é interessante, o pessoal se perguntou, quando eu pedi para alguém dar uma lida, dar uma olhada no verbete, por que essa questão de chegar do crescendo evolutivo, do aprendizado em competência inconsciente, e depois você ter competência inconsciente, como é que é esse processo? Muitos pesquisadores e professores de motivação, de aprendizado, trabalham com esses 4 passos de aprendizado, que é a incompetência inconsciente. É quando eu nem sei que não sei. Então, incompetente inconsciente é aquele que não sabe que é ignorante.
É ignorância ignorada, né? É um verbete da professora Adriana. Então, quer dizer, quando você é ignorante contra a sua própria ignorância, é o primeiro passo do aprendizado. Você não sabe que não sabe. Quando você já sabe que não sabe, quer dizer, quando a gente tem a incompetência consciente, é um primeiro passo. Então, a pessoa saber que não sabe, ou saber que precisa melhorar, já é um primeiro passo. A competência consciente é quando a pessoa já faz aquilo, mas ela tem que pensar como é que ela executa. Por exemplo, EV. Agora eu tenho que montar EV. Então, eu vou parar, vou trabalhar com a energia da cabeça aos pés, os pés à cabeça. Ou então, tem que pegar e anotar num papelzinho para poder lembrar do EV. Então, é a competência consciente. Eu consigo fazer EV, eu faço 20 EVs por dia, mas ainda tenho que pensar em EV para poder fazer EV. E quando você começa a fazer EV, periodicamente, constantemente, em cada atividade, antes, durante e depois de atividades, principalmente atividades mais críticas, ele vai se tornando uma segunda natureza. E você não precisa mais pensar no EV. Então, conscientemente, eu não penso mais, mas quando eu vou fazer a atividade, automaticamente você já entra em estado racional. Aquilo que a gente fala, a deixa. A deixa starta o hábito. A deixa, a ação, a atividade crítica ou a atividade rotineira, se eu coloquei essa atividade no meu dia a dia, em termos de EV, starta essa segunda natureza. Então, por isso que é, né, inconsciente. Eu não preciso conscientemente pensar naquilo para poder executar. A deixa faz com que automaticamente aquela rotina, aquele hábito seja startado e eu consiga executar, por exemplo, que a gente falou aqui, o trabalho energético. Então, Nilza, a questão aqui... Então, quer dizer que é competência automatizada. Exatamente, né? é nem dirigir, né? Sentido. Dirigir. Eu não preciso pensar, não, agora eu vou engatar primeiro. Espera aí, tem alguém chegando, tem que engatar segunda, para poder acelerar. Agora você já fica pensando na segunda, qual é o próximo passo? Terceira, engatar a terceira. Espera aí, eu tenho que reduzir, vamos segunda de novo. Não, você trabalha num automatismo, é como se fosse uma atividade inconsciente que você está executando, você está conversando com alguém, dirigindo, prestando atenção no sinal. Então tudo isso aí é inconsciente de certa forma, não está na primeira escala de prioridade, mas você está atento ao trânsito, por exemplo. Obrigada, eu pensei que era negativo, porque era inconsciente. Não, é um crescendo mesmo, onde você realmente tem competência tal que inconscientemente você executa. Adélio, na página 35, na continuação da sua taxologia, né, o item 20 é sobre listagens. Confecciono listagens úteis e de acesso fácil, sei do prioritário no atual momento evolutivo. Que tipo de listagem que você faz? Como que você usa? Você poderia comentar? Uma listagem que eu uso até hoje, que a gente criou na época que nós começamos o Grinfo, né, que é o grupo de informatização lá em Porto Alegre, é uma lista no computador com todas as coisas que eu preciso fazer. A lista de atividades que eu preciso executar. E eu coloquei separado por holossoma, soma, psicossoma, holochakra, né? Mental soma, no caso agora energossoma também. Então, nesse caso, eu pego cada atividade profissional, escolar, e vou colocando ali no papel. Só que no computador, no caso, né? Depois eu imprimo e trabalho no papel também. É importante que você revise essa lista de tempos em tempos. E o que nós tentamos criar e não conseguimos ainda é que eu pudesse ter acesso a essa lista, daí o informática tem esses vícios, né? Você quer ter tudo à mão e sem papel. Então, a ideia ainda dessa lista é que essa possa ser uma lista que eu possa acessar na nuvem, que a gente fala aí na internet, né? Na cloud, então eu pego o celular, eu consigo acessar, eu pego o computador, o notebook, o desktop, eu consigo acessar essa lista. E se eu procurar por doença, ou se eu procurar por psicossoma, eu vou chegar naquela doença de psicossoma de qualquer jeito. Então, uma coisa natural é que eu chegue lá e eu possa anotar uma nova atividade. No futuro, talvez até você pensa naquilo e já pode falar e a coisa ser anotada lá para você. Mas hoje, praticamente, o que eu tenho? No computador, uma listagem, um documento lá do Word, onde eu coloco todas as minhas questões a serem resolvidas. Essa é uma listagem interessante. A outra listagem, por exemplo, de livros que eu quero comprar. O professor Valdo chama de mancolista, né? Muito comum é você usar de mancolista. Então você vai numa feira, daí tem lá 300 e poucos livros, você entrega para o livreiro e fica apavorado, porque é difícil às vezes de achar aqueles livros e ele tem uma incumbência enorme. Eu vou comprar uma meia dúzia, de repente, né? No momento que ele vai conseguir talvez achar aqueles livros. Hoje fica mais fácil, né? Porque você tem a internet, você dá uma busca lá no Amazon
em qualquer submarino, etc., você já acha. Na estante virtual também. É, estante virtual, então vários sites que você já pode achar. Então, a mancolista já não ficou tão manca assim, ela já pode, né, ser trabalhada, mais facilmente você pega e consegue ter essas informações. Uma lista também interessante é a lista de trafores e trafares, uma lista básica aí quando a gente fala de conscienciometria. Você saber quais são os meus trafores, quais são os meus trafores, trafares e trafais, os traços faltantes. A primeira coisa que a gente aprende a fazer quando vai fazer conscienciometria, que você não aprendeu antes ainda, né, é trabalhar em cima disso, entender quem eu sou através dessa listagem. Enfim, existem inúmeras listas, eu adoto também, né, no dia a dia, uma listagem, tem uma mais rascunhada e uma outra com mais limpa, de carregar no papel o que eu tenho que fazer naquele dia. Então, qual é a vantagem? Eu tenho smartphone, tenho notebook, tenho desktop, tenho um monte de coisa eletrônica, mas o que funciona bem é o papelzinho. Tá? Esse aqui é batatofa, como o pessoal fala. Quando você anota, é interessante porque quando você coloca no papel, você consegue, né, por incrível que pareça, realizar todos. Né? E por isso que é importante o acesso consegue se organizar. fácil. O professor Walter tem uma ideia muito interessante de colocar dicionário em cima da mesa. É isso aí que é importante, é o acesso fácil. O que a gente não tem acesso fácil, a gente não usa. Então, o hábito é eu facilitar para mim mesmo, para evitar os acidentes, os auto-enganos que a gente estava comentando ali, as dificuldades. Se eu criar qualquer entrave, a tendência é você não usar. Por exemplo, esteira em casa. A pessoa pega a esteira e vira um excelente cabide, né? Porque ela começa a colocar todas as roupas em cima, né? Vira um suporte para alguma coisa, bota um outro móvel por cima. Então, isso acontece nas melhores famílias, né? Bicicleta ergométrica, né? Se você pega lá a bicicleta, às vezes ela fica parada um tempão, ninguém usa, até que alguém diz, vamos vender? Então, a gente acaba vendendo, porque dá mais dinheiro, pelo menos não fica mais um entulho dentro de casa. Né? Então, o acesso rápido dessa listagem, ele é importante, por isso que eu pensei nessa listagem na internet, que pode ajudar. Nós começamos esse trabalho no MAP lá em 94, 93, em Porto Alegre, e eu até falei com o Antônio para a gente retomar, seria interessante a gente começar a pensar em retomar isso, para poder ter uma listagem mais prática no dia a dia. Agora, o professor Walter trabalha muito com a questão de listas, ele tem lista para tudo, né? Tudo ele anota, eu não tenho essa disciplina toda, mas eu procuro fazer as minhas listas básicas aí para poder usar no dia a dia. O que importa é o utilitarismo, é realmente usar. Não adianta eu criar uma sistemática com 15 passos altamente eficazes e não usar nem o primeiro passo ou os 5 primeiros passos. Então você cria uma coisa simples, coisa prática, que funcione, e isso vai ser um mecanismo para você poder fazer aquela atividade no seu dia a dia. Adélio, boa tarde. Enviam assim, dão possibilidades de fazer assim propostas sobre o que a consciência faz, o que ainda não faz e o que deveria fazer. Tudo isso também, né? Eu só não entendi qual a fonte, Cristina? Na PEX, nos cursos da PEX, para a pessoa refletir quanto ao seu dia a dia, o que ela faz, o que ela não faz, o que deveria fazer e ainda não faz, se a gente quiser ter o uma que noção, gosta de fazer, o que não. Se nós quisermos ter uma noção de ProEx, né? Se a gente não tiver pelo menos uma lista básica, a coisa não funciona, né? ProEx na cabeça, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo outro. Parece que eu estou na ProEx, mas se você não botar no papel, não listar, né, o que você pretende fazer, como, quando e onde, fica difícil de você até analisar isso com calma. Boa tarde, Adélio. Boa tarde. Parabéns pelo verbete, está muito bem escrito, está muito bem conciso. Eu tenho uma dúvida quanto aos tipos de hábitos, porque é fácil você verificar um hábito energético, um hábito somático e um hábito mental somático. E na sua opinião, para poder conseguir trabalhar bem o psicossoma, quais seriam os hábitos evolutivos mais eficazes? Esse é um problemão para mim também. Formado em engenharia, né, pós-graduado em computação e administração, você acaba ficando muito preso às questões objetivas, práticas e rotineiras. E eu tive um problema grave e de ansiedade, né, no ano passado, que eu acabei tendo muita atividade, eu fazia muita coisa, não priorizava e entrei em ansiedade. Ansiedade é emoção. Então, eu não estava trabalhando com o meu emocional fortemente. E eu fui verificar que dentro dessas questões,
até o processo de ter bichinho em casa já começa a ajudar. A Ângela, durante um bom tempo, queria ter um cachorrinho, né? E eu evitei, não, bicho, para que precisa de bicho? Logicamente, bicho, trabalho, tem que alimentar, gastar com ele, né? E alguns colegas tinham feito cálculo, né, que se você gastar R$50 por mês num bichinho, em 40 anos você gastou R$1 milhão, né? Então, logicamente, só tem problema, não vai ter vantagem nenhuma de ter o bichinho. Depois você começa, daí tem 2, né? Daí começa 3, daí quando vê tem uma criação de bichos em casa também. Então, mas eu não havia verificado na época, e foi bem importante depois para mim, que a interação com o animal, por exemplo, no meu caso, gerava uma rotina, um hábito de trabalhar com psicossoma, porque não adianta a pessoa achar que é um mental soma de perninhas, né? O pessoal comenta aí. Ela é um mental soma de perninhas. Não que a gente não vai usar o mental soma, é importante o uso do mental soma, mas se você não praticar o psicossoma, ele não é desenvolvido, ele não é trabalhado. Então, essa é uma técnica simples, fácil, prática, que a gente pode estar usando. A interação maior com as pessoas, para se preocupar mais com o outro, né? Então, muitas vezes, quando a gente é muito objetivo, a pessoa vai para o principal, seja objetivo. E a gente acaba perdendo a questão interassistencial também com a pessoa. O professor Valdo usa muito essa técnica, quando ele vê que naquele momento é prioridade para a pessoa, ele dedicar um pouco mais de tempo, ele dedica um pouco mais de tempo, até bastante mais tempo, para a pessoa, porque ele vê que aquilo é crucial para aquela pessoa. Então, trabalhar com psicossoma é um desafio para mim ainda também. Tenho procurado trabalhar com isso, mas eu vejo que existem várias técnicas. A conscienciometria ajudou, a consciencioterapia ajudou também nesse processo, e é gradual. Você tem que ir criando técnicas e trabalhando com isso, com a dupla também, para poder superar essa questão, porque geralmente a mulher já tem uma questão psicossomática mais no dia a dia, às vezes para mais, às vezes, né, até exagerado, às vezes, né, outras vezes não, bem. Então, o processo afetivo, emocional, a mulher tem mais bem trabalhado, né, e o homem já tem mais problemas para isso, de maneira geral. E quando é da informática, quando é da engenharia, quando é do processo mais físico, é pior ainda, porque ele quer ser muito objetivo, muito prático, muito rápido naquela decisão e muito coerente. Então, acaba perdendo a coerência emotiva, a coerência sentimental. Então, em alguns casos, ser menos objetivo pode acabar sendo mais eficaz. Se você quiser analisar a objetividade como cumprimento de meta, a minha meta é ocupar o menor tempo possível. Sim, a gente pode falar ser menos objetivo. Mas quando a gente fala objetividade, ter objetivo interassistencial, daí é diferente. Então, você trabalhar nos objetivos mais amplos, mais cosmoéticos, mais coerentes em termos de multidimensionalidade, multiexistencialidade, interassistencialidade, daí é diferente. Então, quando você tem alguém na sua frente, o professor Valdo uma vez foi trabalhar com uma pessoa, ele comenta, e essa pessoa chegou na diretoria e ia haver uma reunião, eles estavam com pressa, eles tinham uma atividade logo em seguida. E o outro diretor não entendia porque o professor Valdo dedicava tanto tempo para essa pessoa. E depois, o que aconteceu? A pessoa foi atendida por eles ali e tudo mais, e em seguida a pessoa dessomou. Ele tinha a visão de que podia ser a última oportunidade daquela pessoa de falar sobre esse assunto com alguém. Então ele dedicou mais tempo, trabalhou com essa pessoa e pôde chegar no que era melhor para ela naquele momento. É claro que a gente não vai ficar toda hora, 2 horas conversando com todo mundo, porque eu tenho que respeitar também o tempo do outro. Então eu tenho que respeitar o meu tempo, mas o tempo do outro. Essa pessoa, ela toma o tempo da outra pessoa. Quando você está trabalhando numa espécie de interassistência, legal, mas quando aquilo se torna já uma rotina maçante, você tem que observar se você está fazendo TACOM ou se você está realmente ajudando a pessoa naquele momento, né? Tem que observar, às vezes é importante fazer TACOM também. Obrigado. Tudo bem? Ao verbetógrafo. Gostei muito do verbete, o tema é excelente. Gostaria de fazer uma ponderação. Exemplologia, página 34, traz hábito evolutivo mínimo igual à escrita de 10 pensatas por dia. Sou nova na conscienciologia e procuro manter hábito evolutivo e conscienciológico, mas avalio que um exemplo do jeito que está colocado dá a sensação fora da realidade e até dogmática. Enfim, avalio que tem outros hábitos evolutivos para serem colocados como mínimos. Por exemplo,
a prática da assistência e cosmoeticidade. E o verbetógrafo, antes de conhecer Pensata, não praticava sequer hábito evolutivo mínimo? A questão interessante a pergunta, né? Porque eu estive pensando em várias questões para colocar aqui na exemplologia, e a gente chegou nessa questão da Pensata porque era o que a gente tinha mais... É o Zeitgeist. É o Zeitgeist, né? O espírito do momento, era aquilo que atraía mais a nossa atenção quando a gente estava construindo esse verbete. Eu tinha pensado até de botar como hábito evolutivo mínimo a questão da tenepse, e como hábito evolutivo máximo a ofietes. Mas como isso aí ia ficar muito mais viagem na maionese do que parece ser aqui as pensatas, a gente procurou criar uma coisa mais prática. 10 pensatas por dia, eu vou confessar, é difícil, não é fácil chegar em 10 pensatas por dia. Mas por que a gente colocou 10 pensatas por dia como sendo um mínimo a ser trabalhado? De ter a meta de chegar nesse mínimo agora. E que se depois de melhorar, depois da pensata virar um hábito evolutivo, você conseguir chegar a 50. O professor Valdo até coloca, né? Bom que eu quero ver vocês aqui há alguns anos com 50 pensatas por dia. Mas eu também vejo que é muito longe para mim. O que eu consegui fazer efetivamente até agora? Em torno de 5, com média diária, né? Então eu não cheguei nos 10, que eu vejo que para mim ainda seria um mínimo em termos de produtividade, de otimização, de utilização razoável do tempo. O que eu fiz? Eu usei o período antes da TENEPS para gerar Pensata, porque é um período que eu me acordei, estou com a cabeça bem fresca, e a Pensata ajuda também na própria execução da TENEPS, porque eu faço antes da TENEPS uma coisa que eu chamo de antecâmara de autorreflexão. Então, antes de começar a TENEPS, eu procuro liberar toda a problemática que eu tenho na cabeça, porque quando eu vou direto para a TENEPS, o que acontece? Eu fico pensando nos meus problemas, em vez de ajudar as consegues que estão ali para ser assistidos, as consciências projetadas que estão ali para ser assistidas junto com o amparador, né? Então, ali, nesse momento de autorreflexão, já consigo gerar algumas pensadas. Depois, eu consigo também, na hora de fazer o diário da TENEPS, as notações básicas, nem que seja de um parágrafo, eu posso chegar e analisar uma ou outra pensata também. Veja bem, eu me acho um produtor de pensatas ainda bastante medíocre, bem básico, mas já dá para você trabalhar com isso. Então, foi só em termos de meta. O que seria uma meta imediata e o que seria uma produtividade boa em termos de hábito evolutivo. Agora tem milhares, quiçá milhões de coisas que a gente poderia estar pensando em termos de mínimos e máximos em termos de hábito evolutivo, né? Pois é, agora a importância é você explicar também um pouco porque que escrever pensata é um hábito evolutivo. Aqui o verbete do professor Valdo, ele é muito o que está disponível hoje, que é a mega pensenologia, né? Ele dá um exemplo do trivocabular, né? Do mega pensene trivocabular, como uma possibilidade, como um item de fazer fazer pensata. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, mas eu leio aqui, vou citar alguns detalhes desse verbete do DAC do professor Valdo Vieira, onde ele diz que a pensata apropriada é a linguagem universal do posicionamento da consciência. Então, eu acho que é um momento de hábito evolutivo, que a consciência ela tem que se posicionar diante da evolução e diante dela mesma. Depois, mais adiante, aqui na premissium, né, ele coloca nas últimas linhas assim, olha, a relação entre o trivocabular. O trivocabular é só um exemplo de pensata, né, mas serve para tudo. A telepatia extrafísica, conscienciês, para fenômeno da cosmoconsciência. Então, fazer pensata tem esse sentido, né, de hábito evolutivo. Agora eu queria saber de você. Para mim, fazer pensata, ou o fato de você ter uma síntese, vamos dizer assim, técnica, prática, ele é mais ou menos uma ansiedade, porque você acaba ficando na ânsia de fazer aquilo porque ele te dá um apoio. No meu caso, da pensata, ela me ajuda a refletir. Quando eu pego e organizo mentalmente uma coisa para colocá-la no papel, eu já comecei a fazer a reflexão. E quando eu escrevo, é como se fosse uma prescrição, uma autoprescrição para mim mesmo. Então tem o apoio dos amparadores durante o contexto, tem a autopercepção sua naquele contexto. Você pode fazer um mega pensene trivocabular, às vezes, que pode ser seguido o resto da vida. Você mesmo fez para você trabalhar
em cima disso. Ou vem uma ideia dos amparadores, ou vem uma mudança que você pode fazer em uma outra pensata, em um outro mega pensene que você leu, que você viu. Então, muitas vezes, depois da TENEPS, a quantidade de inspirações é muito grande, por isso que eu uso a TENEPS antes e depois para trabalhar com isso, mas você no dia a dia, você senta, se concentra, ou até nota no papel mesmo o que dá no momento, depois você passa a limpo. Uma técnica interessante da pensata é escrevê-las, vai colocando no final, vai escrevendo, e o professor Valdo mesmo comentou, né? O dia seguinte você pega e dá uma revisada nessa pensata. Aí você pensa, mas foi eu mesmo que escrevi isso aqui? Então, às vezes, você pega uma pensata lá que você escreveu há alguns meses e vai olhar, mas foi eu mesmo que escrevi, esse processo está bem legal, né? Vou usar isso aqui, né? É uma dica interessante. Então, eu vejo que ela é consciência terapêutica também. Não que a gente vá só trabalhar com pensata, você pode escrever coisas, e essas coisas que você está escrevendo são consciências terapêuticas também. A pensata é uma técnica, é uma maneira de fazer. Você pode usar a pensata, pode usar qualquer outra coisa. Em termos de hábito evolutivo, existem tantos hábitos evolutivos que a gente pode trabalhar com vários mínimos e máximos. Daí, o mais importante aqui é para nós mesmos. O que é mínimo para mim que eu deveria alcançar naquele hábito evolutivo e o que é o máximo que eu gostaria de almejar com o tempo, a partir do momento que eu tiver mais excelência nesse contexto. Por exemplo, quantos verbetes eu quero gerar por ano? 1, 2, 3, 15, 20, 50. Isso pode ser, no começo, um mínimo, minimorum, uma quantidade básica, mas depois você vai estabelecendo o crescendo dessa produtividade também. Né? Eu não sei se todos sabem o que é pensata. São provérbios, são frases verbais, né, de informação, em geral curtas, que passam a mensagem. Então, o fato da gente estar treinando fazer pensata, eu acho que tem vários movimentos evolutivos aí. Um deles é você tem que se posicionar diante da vida. Outro, você tem que saber o que você acha de... O que você pensa a respeito das coisas que estão no teu redor. Né? Então, isso eu acho que isso é de um autoconhecimento, de uma evolutividade bem intensa. É uma técnica bastante interessante, uma técnica bastante ágil, quando você fala em mental somática, em terapia, autoterapia, autoconsciencioterapia, quando você fala em visão de conjunto, de usar o seu cérebro de maneira mais eficaz, porque, inclusive, você pode botar uma pergunta. A pensada pode ser um questionamento, uma coisa que você quer saber, não sabe ainda. Então, muitos até comentam que a ciência não é feita pelas respostas, sim pelas perguntas, né? Isso que move o planeta. Você pode colocar ali uma pergunta, uma ideia que surgiu, alguma coisa sintética, alguma coisa que ocupe um pouco mais de espaço na folha. Mas 3 palavras, um mega pensante de vocabulário já é um pensamento. Pode ser, se você achar, pode ser uma palavra. Uma coisa que te chamou a atenção, é aquilo que você vai trabalhar em cima daquilo, daquele processo. A técnica de autorreflexão de 5 horas, uma técnica proposta pelo professor Valdo, eu acho bem interessante, quando você pega uma ideia-chave e vai trabalhar nessa ideia durante 5 horas. Eu fiz essa técnica, mas anotando. Eu aluguei o laboratório aqui no CAEC, fiquei 5 horas no laboratório, mas eu fiz anotando. Eu também. Já foi super interessante, eu tive ideias super práticas para poder trabalhar no meu dia a dia. Mas uma outra que eu quero fazer agora é sem anotar, que essa vai ser radical, para mim, pelo menos, ficar sem anotar, sem ter aquilo materializado, mas eu vou perder essa informação, daí eu vou ter que usar as técnicas lá de índices mentais para poder guardar tudo. Não se preocupe com isso, é o que eu vou fazer também. Não vou me preocupar com nada disso, eu vou chegar lá e vou refletir em cima de uma ideia, de uma coisa que eu quero melhorar, quero trabalhar também. Né? Então, isso tem várias técnicas para estar usando e vários hábitos que podem ser desenvolvidos. Tá bom. Professor Adélio, Crescendologia, página 32. Poderia nos contar se você já teve alguma percepção, experiência no crescendo escrita, psicografia, pangrafia? Escrita, psicografia, até chegar na psicografia, eu acho que eu já tive alguma coisa, porque eu trabalhando muitas vezes de noite ou na TENEPS, até mesmo depois da TENEPS, a gente percebe que não é só você que está escrevendo, tem mais alguém ajudando você a escrever. Por isso que às vezes também quando eu vou ler um texto meu, eu penso, será que é meu mesmo? Será que não foi psicografado? Será que não foi, de repente, algum fenômeno meio pancrático que eu ajudei, a Consex ajudou também, o Consex ajudaram naquele contexto. Então, eu nunca tive fenômeno, eu já trabalhei durante 6 meses, eu fui espírita, né? Aquele espírita que cheguei lá, comecei, antes de conhecer a Conscienciologia, eu estava procurando alguma coisa nova, né?
Então eu fui no centro espírita, gostei, então tá, tem negócio de médium, eu vou fazer esse cursinho aí. Quando eu comecei a fazer o cursinho lá, o pessoal mandou botar a mão na barriga e rir. Daí eu pensei, não é bem isso que eu estou querendo aqui, né? E eu acabei não desenvolvendo, vamos dizer assim, essa parte mais de mediunidade diretamente no centro espírita, mas eu desde criança tinha projeção consciente, saía fora do corpo, vivia em cima da cidade, até tinha um problema, eu queria descer e não conseguia, né? Então eu tinha pesadelos na real, né? Eu saía fora do corpo, ficava projetado em cima da minha cidade, via tudo de cima, conhecia, tinha muito fio de alta tensão, então eu acabava me atraindo por esses fios de alta tensão, então virava um pesadelo em vez de ser uma experiência prazerosa. Nesse sentido, eu já tinha parapsiquismo, acabei bloqueando esse parapsiquismo durante a adolescência, e agora eu percebo que ele retoma quando eu começo a trabalhar cada vez mais. Então a psicografia, ela aparece, não é clara, e a pangrafia pode aparecer também não é claro para mim esse contexto, mas eu percebo o acoplamento com os amparadores, percebo que as ideias fluem, mas ainda não sei se a ideia era minha ou do amparo, mas é uma ideia prática, uma ideia que pode ser usada, pode ser útil para mim e para outras pessoas também. Ao verbetógrafo, como você incorporou o EV ou o OUVE na sua rotina diuturna? O contexto do EV, eu não posso dizer que eu seja um expert em EV, né? Que eu já tenho aquela segunda natureza que a gente comentou lá com a Nilza ali, totalmente dominado. Eu ainda tenho que pensar no EV para fazer ele. Em alguns momentos ele vem automático, mas não é sempre. Então ainda sou obrigado a pensar no EV. Eu usei muito aquela técnica do papelzinho, de você anotar. Tem uma planilha que a gente tem no IPC, nas outras ICs aí, que a gente vai anotando diariamente, de 0 a 5, qual a intensidade de cada EV que eu fiz durante o dia. O que eu notei? A planilha é boa, ela ajuda, ela é prática, mas ela acaba atrapalhando um pouco também. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a botar pontos durante o dia para trabalhar com energias. Por exemplo, antes de dormir, trabalho com energia. Antes de tomar um banho, durante o banho, né? Após o banho, antes de sair de carro, durante, às vezes tem que cuidar, porque tem muita descoincidência. Trabalhar com EV durante a direção pode acabar gerando descoincidência e pode ser prejudicial, mas depois que eu cheguei em casa. Então eu criei pontos onde eu pude trabalhar mais com EV também. Já usei até relógio com vibração, já usei celular com apitinho, já usei de tudo, mas o que mais funciona, que eu verifiquei, é a vontade e estabelecer esses pontos. Uma técnica bem interessante que me ajudou é trabalhar, por exemplo, um EV a mais por semana. É um hábito interessante. Essa semana eu vou trabalhar todos os dias com um EV por dia. Daí você pega todos os dias e trabalha com um EV. Se puder fazer mais, faz, mas não se preocupe com isso. É um EV por dia. A gente até usou essa técnica no energossomática, que é uma dinâmica que nós temos aqui em Foz do Iguaçu. No segunda semana, 2 EVs cada dia. E assim você vai aumentando um EV por semana. Se você acha que está sendo muito radical, faça por mês, né? Se acha que é muito fácil, faça por dia. Mas por semana eu notei que é bem interessante, que você vai realmente trabalhando com isso e vai melhorando. Em 40 semanas, que é um período curto, você já poderia estar trabalhando aí com 40 EVs por dia, né? Então, a pessoa te pergunta também, no seu caso, quantos EVs você realiza em média por dia? Em alguns dias eu faço até mais do que 20, mas a minha média não dá para dizer que chega a ser os 20 EVs que o pessoal lá recomenda diariamente. E eu não estou muito preocupado com isso ainda, né? Eu vejo que trabalhar bastante com energia, às vezes eu consigo fazer 10 EVs por dia, conscientemente, EVs automáticos, mais uns 5. Então, isso aí não é uma preocupação direta, mas eu percebo que quando eu tenho, por exemplo, uma atividade mais interessante, por exemplo, aqui agora, tinha que vir para trabalhar com o verbete na terapia. Eu vou trabalhar muito com o EV. Por quê? Porque daí eu consigo me trabalhar mais com a questão da emotividade. Às vezes, eu já fui dar palestra para 700 pessoas, ali eu tive que trabalhar muito com o EV também. Você vai numa entrevista onde tem abrangência nacional. Outra oportunidade para trabalhar bastante com energias. Mas eu não trabalho só com EV também, eu trabalho com EV, com esterilização, com absorção de energias. Mas eu percebo que quanto mais eu trabalho durante o dia, quando eu preciso no momento crítico, é mais fácil de usar. Se eu ficar algum tempo sem trabalhar, é que nem exercício físico. Você ficou lá 6 meses sem nadar. Vai nadar, você sabe nadar, sabe como é que é. Vai nadar tranquilamente, mas você vai perder a performance. E o ideal até para exercício físico, o pessoal comenta que de 48 horas no máximo, o corpo já começa a se acomodar. Então, trabalhar com exercício físico 3 vezes por semana é interessante. EV, eu vejo que diariamente
ajuda bastante, e eu tenho procurado trabalhar com o máximo de vontade possível e com planilha quando precisa, com outros equipamentos quando precisa, mas o que mais importante é criar esses pontos diários onde você vai trabalhar com energia. Ou sempre que você pensar em energia, trabalha com EV. Tem mais 4 perguntas a respeito do EV. Quais os benefícios você já registrou ou computou desse hábito evolutivo? Do EV que ele está falando. No caso do EV, o controle emotivo, o controle emocional, é uma das principais características que eu percebo no EV. O relaxamento físico, por exemplo, quando você tem uma atividade mais... Por exemplo, você trabalhou, por exemplo, dormiu só 3 horas durante a noite, dormiu 4 horas, que não é o ideal, mas esporadicamente a gente pode acabar fazendo isso. Você pode trabalhar com o EV para revigorar o processo energético, readquirir energias depois de uma atividade mais estressante, uma atividade mais forte que você teve. Eu quero, por exemplo, criar um evento. Você vai trabalhar em cima da organização de um evento importante para todo o grupo. Então, trabalhar bastante com energias vai te ajudar a ter mais motivação, mais gás, mais energia para fazer a coisa acontecer. Porque a pessoa pode fazer alguma coisa. Se der, eu faço. Se não der, eu não faço. Ou ela bota energia e faz a coisa acontecer. E eu vejo que o EV ele é importantíssimo nesse sentido. Você colocar energia, trabalhar com o EV ajuda a se desenvolver mais, a estar melhor, estar mais feliz durante o dia também. Como eu disse, né, eu gostaria de fazer muito mais do que eu faço, mas já dá para quebrar o galho aí nas coisas mais importantes do dia a dia. Né? Outra pergunta a respeito do EV. Em que situações o EV foi fator determinante para um acerto, postura ou decisão sadia, positiva, cosmoética em sua vida? Os principais momentos em que o EV me ajudou a ter um acerto maior foi no início de uma discussão, por exemplo. Você vai começar uma discussão ferrenha com alguém, você relaxa, pensa, avalia. Porque eu não sei se é devido ao fato de ter nascido no interior do Rio Grande do Sul, mas a gente acaba sendo mais enfático com algumas coisas, né? Mais peremptório, às vezes, e pode quebrar a cara, né? A maioria das vezes. Né? Então, o que eu aprendi? Aprendi que antes de você tomar uma atitude impulsiva, antes de você sair para o ataque, trabalhar com energia ajuda bastante. Não só o EV, exteriorizar a energia antes disso, absorver energia. Então, o EV, nesse momento crítico, ele ajuda bastante. E no momento de assédio, você percebe, opa, estou assediado. É a hora de trabalhar com energias. Uma vez eu fui voluntariar em Buenos Aires, a gente ficou uma semana dormindo no centro educacional, né, porque não era, né, não, as condições financeiras não eram as melhores possíveis, vamos dizer assim, mas a gente foi lá ajudar o processo e ficou, e também queria interagir mais com o centro educacional, ficamos dormindo no centro educacional. E nisso, de uma noite, eu tive um ataque bastante forte em termos de extrafísico. E não tinha como comprar remédio, porque eu nem sabia onde é que tinha farmácia perto, como é que podia fazer para ir comprar. E a coisa estava acontecendo. Então, o que eu fiz? Trabalhei bastante com energia, trabalhei bastante com EV, tomei um banho, né, mais morninho, assim, para frio, e isso me ajudou. Isso fez com que eu conseguisse trabalhar melhor com assédio, e sempre que eu tenho um assédio mais forte, ou sempre que eu tenho algum sentido de uma irritação maior, porque toda irritação é assédio, se há irritação, tem assédio, ou autoassédio, ou heteroassédio, trabalhar com energia é essencial e ajuda você a evitar os erros, a ter mais acertos. Não quer dizer que você não vai ter erros também, mas ajuda bastante. Até mesmo em parcerias entre empresas, coisas assim. Numa reunião importante, você entra para a reunião, chega cedo na reunião. Chega cedo, trabalha com energias, monta o teu campo energético, acha um local de poder, você vai ver que você vai conseguir trabalhar melhor nesse contexto também. Eu vou fazer as 2 últimas perguntas dele ao mesmo tempo, que eu acho que tem relação. Você poderia listar alguns hábitos antievolutivos ou maus hábitos que você superou? O estado vibracional auxiliou você nessa reciclagem? Como? Um grande hábito, ou um vício, ou uma rotina, uma dificuldade que eu tinha, era exposição em público. Né? Eu tinha uma grande dificuldade para me expor em público, inclusive quando começou a docência, lá em 96, que a professora Malo fez uma triagem geral no país inteiro, até fora, para tornar as pessoas docentes, eu não queria me inscrever, né? Porque eu vou me expor lá, não quero nem pensar nisso.
E quando surgiu a oportunidade, o grupo inteiro estava indo, eu fui mais ou menos como Maria vai com as outras, né? Já que está todo mundo indo nessa, eu vou também, né? Eu quero ver esse negócio de docência, pode ser até legal, pode ser importante trabalhar com isso, né? Eu já tinha a visão de interassistência muito forte, já conhecia bem da conscienciologia, já trabalhava com energia de certa forma, mas eu tinha uma dificuldade de me expor. E quando foi o dia da aula treino, na época, que era a aula treino, já não era mais aquele paredão que tinha antigamente, né? Que bem no começo a pessoa era colocada na fogueira, na chapa quente, e vai lá, te vira, né? Se sobreviver, ó, funcionou, né? Se não sobreviver, um a menos, né? Mas hoje em dia, não. Hoje em dia você já tem aquelas aulas treino, e naquela época a gente foi para a aula treino, e eu fui dizendo, pessoal, passa você, né? Daí vinha o outro, passa você. Daí vinha o outro, vai você, educado, né? Vai você na frente. E quando era a minha vez, eu fiquei esperando, e todo mundo pensando, o Ademo vai entrar. E eu estava lá, né? Estava trabalhando com energia para ver se eu conseguia criar coragem de entrar para dar aula. E eu vi que a importância do EV, para você poder dominar o emocional e pensar também, vou dar o melhor que eu posso. Então eu não vou fazer lá uma aula, vamos dizer assim, uma aula espetáculo. Eu vou dar o meu melhor. E quando a gente pensa, dar o meu melhor, a coisa alivia. E quando você começa a trabalhar com energia, alivia mais ainda. Então o EV me ajudou muito nesses momentos críticos, até no sentido de exposição, que era uma dificuldade que eu tinha bastante, e hoje, quanto mais eu posso me expor, quanto mais oportunidade de dar um curso, de dar uma palestra, de poder externar aquilo que eu sei, que eu posso ajudar as pessoas, eu tenho procurado fazer e eu vejo que tem ajudado bastante. Na página 35, em taxologia, item 9, curiosidade. Poderia explicar a TARES horizontal? Essa TARES horizontal é uma proposta também do professor Valdo Vieira, que ele colocou lá no verbete o aristo. O aristo é a comunicação afetuosa. O aristo é do Pedro Fernandes. Ah, do Pedro? Desculpa, achei que era o professor Valdo. Mas está muito bem redigido. Tanto... Pedro também tem vários verbetes bons aí, né? O Pedro vai gostar desse termo. Não, mas o Pedro escreve muito bem. O verbete do Pedro, ele é bem pontual, bem prático, tem muitos verbetes ótimos aí, mas eu achei que era o professor Valdo pelo estilo da escrita, né? Não cheguei a olhar no final lá para ver que era do Pedro, né? Mas é interessante porque ele coloca a questão do afeto, né? Entre o casal, a base da mega fraternidade, e quanto você consegue trabalhar no contexto de igual para igual e no sentido de TARES. Então, TARES horizontal, basicamente, não só no casal, mas também no dia a dia, é quando você, no mesmo nível da pessoa, no mesmo processo de entendimento, no mesmo contexto evolutivo daquela outra pessoa, daquela com sim ou com sexo, você consegue ajudá-la, você consegue esclarecê-la, porque naquele ponto você conhece mais que aquela pessoa. Então a TARES não é de cima para baixo, né, e até isso é uma imposição muitas vezes, mas ela é entre iguais e pode ser até feito para pessoas que você considera que sejam muito mais evoluídas que você. Então, no sentido da TARES horizontal é você trabalhar do igual para igual, podendo ajudar naquilo que você entende que naquele momento você pode estar mais amparado, pode estar com mais visão de conjunto e pode ajudar mais aquela pessoa também. Adélio, oi. Aqui na página 35, você trouxe duas listagens interessantes. Uma de evitações e a outra com 30 itens que são justamente a aquisição dos hábitos evolutivos. A minha pergunta é no seguinte sentido: você é um administrador, empreendedor, né? Eu gostaria de questionar você, tanto os jovens quanto as pessoas que estão entrando em contato e que necessitam desenvolver o empreendedorismo. A gente sabe que, né, a ProEx está diretamente relacionada ao empreendedorismo. Então, esse autoempreendedorismo, dentre essas tuas características aqui, esses 30 aspectos da taxologia, o que você gostaria de pontuar, que você acha que, se a pessoa vai iniciar, até em termos de uma autoestima, de se melhorar, de se conhecer, o que você acha que a pessoa poderia ler e se dedicar no início aí da... Eu vejo que, vamos supor aqui, dessas evitações, de cara é a pessoa trabalhar num contexto mais objetivo, em aproveitamento do seu tempo e, por exemplo, otimizar bastante as questões relativas aí à computadora. O pessoal mais empreendedor, o pessoal que busca mais inovação, que procura mais novidades, a tendência é ficar demais
no computador. Né? Dispersa. É um trabalho que eu faço também comigo. Tá. Eu, quando quero ler alguma coisa, eu desligo a internet, desligo o computador para poder me concentrar naquilo, senão eu acabo desviando também. O empreendedor, além de fazer essas evitações básicas aqui e outras que ele acha interessante, uma delas aqui que eu vejo que é muito importante é a assédia, que a gente colocou aqui, que é a tibieza. Uma coisa que na minha vida eu estabeleci como premissa e botei no meu código pessoal de cosmoética é a decisão de nunca deixar de fazer alguma coisa por preguiça. Tá. Então, se eu penso que pode ser preguiça, daí que eu faço. Daí que eu vou lá e executo aquela questão. Então, esse negócio de nadar de manhã, se não fosse dessa maneira, acordar cedo para ir nadar, ainda mais quando era no Rio Grande do Sul, lá que era 6h30 da manhã, um frio desgraçado, tinha que se entupir de roupa, chegar na piscina, tirar toda aquela roupa toda, ir nadar, voltar, né, ainda passar um frio danado quando entra na água fria, né? Claro que água aquecida, mas temperatura não muito alta. Né? Então, se você não usar isso aí, se o empreendedor não tiver essa questão da evitar a preguiça, não vai adiante, porque empresa é aquela velha história que o pessoal comenta, né? O arroz cresce com o olho do dono, o gado engorda com o olho do dono também. Se você não tiver ali dedicado, trabalhando, a empresa não vai adiante, ela não vai se desenvolver. Não só a empresa, mas qualquer tipo de engajamento empreendedor, como por exemplo você pegar um projeto interassistencial e levar esse projeto adiante. Na taxologia, vários itens são importantes porque você tem que se organizar. Arquivamento, saber arquivar, por exemplo, uma empresa, se você não puder arquivar adequadamente documentos, tá, a hora que chegou lá a pessoa, o fornecedor, e disse que era aquilo que você tinha pedido. Foi exatamente o que eu pedi ou não? Vamos ver no que está arquivado, no que está guardado, no que foi acordado. Foi feito um acordo do nível de serviço? Opa! Então, usar essa tecnologia toda vai apoiando o empreendedor para ter organização. Tá. Qualquer tipo de empreendimento, se você não tiver organização, principalmente organização financeira, ele não vai adiante. Uma outra coisa também, férias. Você saber tirar férias. Uma das coisas que me gerou até essa crise de ansiedade há alguns anos foi o fato de eu não ter tirado férias há muito tempo. Eu estava trabalhando e no contexto fiquei 1 ano trabalhando de manhã, de tarde e de noite tentando gerar alguns projetos na empresa, e quando eu vi que a coisa não estava dando o retorno que precisava, entrei em ansiedade por isso. Então, tirar férias eu vi que era importantíssimo, e isso foi uma coisa que eu errei, na hora de não ter tirado férias, pelo menos por 1 semana, 2 semanas, né, sair um pouco mais, até mesmo poder relaxar. Né? A visão de conjunto, a interassistencialidade, acho que é muito importante também para o empreendedor, ter o foco interassistencial. Esse empreendimento está ajudando as outras pessoas também? Então, não adianta você ter uma empresa lá com 50 funcionários, todo mundo insatisfeito. Então, dentro do empreendimento conscienciocêntrico que a gente comenta, a ideia é que mais pessoas possam usufruir. Não importa, passaram 50 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas para a tua empresa, essas pessoas cresceram com isso. Então, é importante, eu vejo que vários outros itens que podem ser trabalhados, mas esses itens são muito importantes para o empreendedor, para poder ter organização e poder tocar o seu empreendimento evolutivo também. Uma questão interessante no 25 é o registro. Uma vez me vem a ideia, anote tudo. Então, toda ideia que vem, quando eu estou precisando resolver uma problemática, eu anoto. Depois eu vou verificar se ela vai me ajudar ou não. Uma vez nós tínhamos um problema grave para resolver na empresa, eu anotei várias coisas, quando eu fui lá na reunião com o pessoal para a gente poder analisar, uma daquelas anotações ajudou a resolver o problema também. Então, o parapsiquismo, a visão de conjunto, a dedicação é uma coisa que ajuda muito no empreendedorismo também. Joia. Muito obrigada. Adélio, você pode comentar a primeira citação? Está na primeira página logo. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um modo de agir, mas um hábito. É de Aristóteles ainda. É bem interessante essa máxima aqui do Aristóteles, porque o que a gente faz repetidamente, né, é o que vai gerando a excelência na nossa conduta, a excelência no nosso modo de agir. Então, se a gente consegue fazer dessa repetição, ela chegar na condição de um hábito, vai ficando cada vez mais bem feito. O professor Waldo é muito rigoroso nesse sentido, até o caminho que ele faz, né? A gente está comentando que, por um lado, é uma rotina, mas por outro lado, ele faz aquilo com excelência. O caminho que ele fazia de casa até o holociclo ali, a volta, era sempre o mesmo, da mesma maneira, de modo bem coeso, mas por quê? Porque ele já tem essa questão bem dominada, ele já consegue ter bastante coerência nesse sentido, já consegue
ter até essa atividade, que seria uma atividade rotineira, como excelência para ele também. Eu vejo no meu dia a dia que quando eu consigo repetir alguma coisa no ponto de dominá-la, ela vai se tornando uma coisa cada vez mais bem feita e sendo, de certa forma, para mim, no meu sentido, naquele momento, a minha excelência pessoal. Se a gente procurar, então, trabalhar com hábitos sadios, mesmo que sejam poucos hábitos no começo, gradualmente trabalhar com isso, a alimentação, por exemplo, que nem foi comentado agora há pouco tempo aqui na autoincorruptibilidade alimentar, a gente já vai conseguindo melhorar algumas questões no dia a dia. E é claro que o treino faz com que a gente desenvolva aquilo e consiga ser mais eficaz naquela atividade. Né? Você falou da trilha, né, do caminho que o Suvaldo faz de ida e volta. A gente que está procurando trabalhar com a multidimensionalidade, mesmo trilhando mesmo caminho todo dia, nunca será o mesmo caminho, né? Exatamente. Porque tem todo um aspecto multidimensional que a cada dia faz uma diferença. Se você estiver atento, você acaba percebendo isso. Então, aquilo, você tem que estar com atilamento para aquilo, tem que estar com expansão para poder perceber. Então, o caminho, mesmo sendo o mesmo, você pode perceber novas nuances, né, nesse caminho e aprender alguma coisa com isso também. Né? Isso, a gente agradece aí a participação de todos, né? Parabenizamos o verbetógrafo, o neoverbetógrafo, esperamos novos verbetes, vários verbetes, né? Muitos, 100, 200. Se precisar do completismo verbetográfico, ele está lá, quietinho, você pode continuar usando, até é bom para a gente também, porque ele é um participante assíduo. Agradecemos, então, aos presentes aqui, aos teletertulianos, nós tivemos 16 perguntas, né? E passamos, então, para o nosso comercial. Pontuações da tertúlia de hoje. 44 assinaturas no livro de presença, 10 perguntas presenciais e 16 perguntas online. Os recados de hoje serão Nilza, História do Parapsiquismo, Roberto Laime, Parque Nacional, Reinalda, Evolucim. Antes com vocês, os amigos da Enciclopédia. Boa tarde. O programa Amigos da Enciclopédia dá as boas-vindas a todos os participantes do 2º Congresso Internacional dos Intermissivistas, que eu sei que já estão chegando, muita gente aqui presente, né, participa do Congresso. E o programa Amigos também quer dizer para vocês que ser amigo, ser associado do programa é um excelente hábito evolutivo. Por quê? Porque você está investindo principalmente no seu autorrevezamento multiexistencial. Daqui a várias vidas nós voltaremos a este planeta, né, no processo evolutivo, e encontraremos a enciclopédia da conscienciologia. Encontraremos essas estruturas aqui, o tertuliário, o holociclo, a holoteca, que o programa Amigos, que você, associado, ajuda a manter financeiramente. Então, a gente convida você a ter esse hábito evolutivo e quem já é amigo e ainda não renovou a sua assinatura neste ano, a manter este bom hábito. Porque a gente precisa muito da ajuda de todos vocês para a gente levar toda essa mega proposta adiante. Quem é de fora é só ligar para o CEEC. Liga para o 45, o código de área 35 25 26 52, e quem está aqui é só passar na recepção do CEEC e dizer que quer ser amigo da enciclopédia. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidá-los para o curso História do Parapsiquismo, que será realizado pelos professores Jarbas Paranhos e João Ricardo Schneider, nos dias 23, 24 e 25 de julho, no auditório do CEEC. Os tópicos que serão sobre o curso serão a apresentação do curso e introdução à história do parapsiquismo, o parapsiquismo na antiguidade, o parapsiquismo no período medieval, o parapsiquismo no período moderno e contemporâneo, e diversas técnicas parapsíquicas serão realizadas no curso na parte prática. Também haverão debates das vivências no curso. Qualquer informação e inscrições pelo telefone do CAEC 045 35 25 26 52. Repetindo, 045 35 25 26 52. Ou informações pelo e-mail caec@caec.org. Obrigada. Pessoal, vem reforçar o convite a vocês.
para a atividade que iremos realizar no dia 26 desse mês, numa sexta-feira, no Parque Nacional do Iguaçu. Nós iremos fazer uma observação astronômica, aproveitando o contexto do parque, que ele é praticamente livre de poluição luminosa, né, poluição visual. Então, a gente tem um local específico onde geralmente a gente faz essa prática de observação astronômica. A atividade vai ser livre, sendo que temos apenas 20 vagas. Então, quem quiser se inscrever, é só me procurar. Então, na próxima, vai ser na sexta-feira, a última sexta-feira do mês, dia 26/7 deste ano. Ok? Contamos com a presença de vocês. Será a partir das 18 horas, porque a gente pega aí o pôr do sol, e aí se estende até as 8, 9 horas, mais ou menos, dentro do parque. Ok? É uma concessão que a gente consegue, e aí, eventualmente, a gente está realizando esse evento. Boa tarde a todos. A Evolucim, aproveitando a temporada de férias das crianças, estamos organizando uma sequência de oficinas. Estou convidando para a primeira oficina, que será amanhã, às 15 horas, no discernimento, onde nós teremos uma atividade de fitoenergia, em contato com a zooenergia e a geoenergia, onde as crianças terão um trabalho prático, juntamente com os adultos que as acompanham, do replante da palmeira Jussara, denominada também o açaí. Essa palmeira, ela vem trazendo já uma história, criada pelas próprias crianças, que a partir da semente eles foram cultivando, hoje já são adultos, que podem ser implantados e agregados à mata ali dentro do discernimento. Então, pedimos que os pais providenciem que as crianças venham com vestimenta que possam realmente trabalhar a terra, porque é muito importante a criança ter contato direto com a terra para sentir a energia do chakra da terra que nós temos aqui, o centro na Foz do Iguaçu. Muito obrigado e esperamos por todos. Será amanhã, às 15 horas, no discernimento, das 15 às 17h30. Nos dias 13 e 4 de agosto, nós teremos o 19º Heterocrítica de Obra Útil. Um heterocrítica de obra útil especial, com o professor Renzo Tosi, que vem diretamente de Bolonha, Itália, trazendo todo o conteúdo do seu trabalho em relação ao dicionário de sentenças latinas e gregas. É importantíssimo a presença de todos, porque esta obra reúne mais de 10.000 sentenças, provérbios, citações e referências literárias em língua latina e grega, ainda conhecidas e usadas, extraídas da Antiguidade Clássica, da Idade Média e do Renascimento, além de fórmulas latinas próprias de linguagem jurídica, política e médica. Então, é realmente imperdível, ele é uma pessoa fantástica, vocês vão gostar muito de conhecê-lo, e eu espero a presença de todos lá. Então, qualquer informação, no CAEC, né, pelo telefone, 3525-2652. Não esqueçam, é um heterocrítica especial imperdível. Há muita oportunidade de retrocognições e realmente é um reencontro de todos nós com o professor Tosi. Esperamos por todos vocês. Obrigada. O verbete de amanhã é GESCOM Atratora, da especialidade Parasincronologia, do verbetógrafo professor Alexandre Nonato. Agradecemos a todos pela presença e tenham todos uma ótima tarde.